Muito boa noite, estamos iniciando mais uma Mesa Redonda Futebol Debate. Espero que o seu Natal tenha sido bem legal. Vamos nos preparar para a virada do ano, que também, com certeza, será muito bacana, com muita saúde para você e para toda a sua família. Hoje o Mesa Redonda faz um programa especial balanço do ano, né? Como é que o seu time foi, como é que as coisas andaram, uma perspectiva, uma expectativa para o ano que vem também. Vamos discutir o que aconteceu no seu time. O time nosso aqui também está pronto, com o Celso Cardoso, com o Paulo Sérgio, com o Chico Lang, com o Osmar Garrafa. Todo mundo atento para que a gente possa discutir o que teve de bom, o que teve de ruim, o que pode melhorar, o que pode piorar no seu time em 2022. Rápido intervalo, a gente volta já já. Avisa o pessoal, Mesa Redonda está no ar. Hashtag Mesa Redonda, mande o seu contato, mande a sua pergunta. É sempre muito importante a sua participação conosco. Intervalinho rápido, hein? Avisa o pessoal que o Mesa Redonda está no ar. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. O primeiro assunto de hoje é o ano de 2021 do Santos Futebol Clube. Vamos dar uma olhadinha, uma matéria de preparação, um geral do que foi o Santos em 2021, para a gente poder debater aqui com os nossos comentaristas. Vamos lá. Três técnicos, eliminações dolorosas e uma luta até quase o fim do Brasileirão para escapar daquele que seria o primeiro rebaixamento da história do clube. Se a gente pudesse resumir bem rapidinho como foi a temporada de 2021 no Santos, esses aí muito provavelmente seriam os tópicos mais relevantes do nosso compilado santista. O Peixe começou o ano com o argentino Ariel Holan como treinador. Ele veio para a vaga deixada pelo Cuca, que saiu do clube logo depois do vice-campeonato da Libertadores. Santos para mí es un desafío muy grande en mi carrera profesional. Ayer cuando transitaba el campo de juego, pensaba que ahí había jugado Pelé, que había jugado Neymar y tantos otros. Com um contrato longo, válido por 3 anos, o Holan ficou apenas 12 partidas à frente do Santos. Foram 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O argentino pediu demissão após uma derrota para o Corinthians pelo Campeonato Paulista. O Santos nem sequer avançou para o mata-mata do estadual. Para o lugar do Ariel Holan, a diretoria santista acertou a vinda do técnico Fernando Diniz. O treinador, aliás, foi quem mais comandou o Peixe na temporada de 2021. Foram 27 partidas, sendo 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Logo de cara, no primeiro jogo no cargo, o Diniz teve uma pedreira daquelas, um duelo com o Boca pela Copa Libertadores. Mas o Santos saiu da competição já na fase de grupos. Depois de uma sequência de 6 jogos sem vencer e uma eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o treinador não resistiu e acabou sendo demitido. A oscilação é uma coisa normal, só que a gente era para ter ganho muito mais jogos que a gente ganhou no campeonato. Para a vaga deixada pelo Diniz, a diretoria trouxe o experiente Fábio Carille. Em 20 jogos como técnico do Santos, o Carille conseguiu com muito custo evitar a queda do time para a segunda divisão. Foi com ele também que o clube acabou eliminado da Copa do Brasil ainda nas quartas de final. O resultado ajudou muito, né? Então, se eu continuasse falando, se eu tivesse feito tudo que eu fiz, o resultado não viesse, essa confiança não ia chegar, porque eu sei como funciona, né? Trabalhar em equipe grande não era possível se os resultados não viessem. Então, muito feliz, muito orgulhoso desse trabalho até agora aqui no Santos. Numa temporada em que o Peixe sofreu com bloqueios na FIFA e perdeu nomes importantes como Soteldo, Luan Pérez, Caio Jorge, Pituca e Lucas Veríssimo, a fuga da Série B acabou sendo a grande motivação do primeiro ano de Andrés Rueda como presidente do Santos. Que 2022 então seja mais calmo, quem sabe até celestial, lá na Vila Belmiro. Que a multiplicação do Peixe em jogos grandes traga momentos divinos para a nação santista. Sobre o presidente Rueda,
A gente não tem acesso a números, obviamente, mas o que se sabe é que ele está tentando equacionar as coisas. A coisa está um pouco mais tranquila em termos de dinheiro no clube, está mais equilibrado o time do Santos. Paulo Sérgio, sua análise sobre o Santos neste 2021 que está acabando. Então, eu estava perguntando, boa noite a todos, eu estava perguntando agora para o Celso, né? Quem tinha sido os últimos treinadores estrangeiros na equipe do Santos? Então, você tem Roland ali, que foi o último, e você teve o Sampaoli. Teve o Gesualdo no meio Gesualdo deles. também, Gesualdo, português. né? Gesualdo, português. E o Santos teve um ano assim muito difícil. No início nós achávamos que o Santos também ia lutar ali na luta de rebaixamento com aquela galera ali, porque perdeu jogadores importantes. O Santos não conseguiu colocar uma estrutura boa no início da competição, mas mesmo assim conseguiu resultados expressivos, resultados importantes, e o Santos foi 10º colocado no Campeonato Brasileiro, onde ninguém esperava, né? E aí você vê um São Paulo fica em 13º, onde no início do ano todos esperávamos que o São Paulo ia sair bem, porque começa com o Paulista. 15 dias nós fizemos aquele levantamento e mostrou que todo mundo botava fé no São Paulo. E aí, mas foi um ano bom para o Santos. Eu acho que foi um ano bom para o Santos, em vista de tudo que aconteceu. Para você, Chico. Olha, meu querido Flávio Prado, o Santos foi salvo pelo gongo, né? Aquele boxeador que está lá lutando, tá nas cordas, levando porrada uma atrás da outra, e de repente soa o gongo e ele não cai, né? Ele continua e aí vem o próximo round, ele se reabilita e acaba a luta, perde por pontos ou empata. O Santos foi mais ou menos isso, né? Porque, vou te contar uma coisa, chegou uma hora que se não fosse a vinda do Carille, Flávio Prado, a coisa ia engrossar. Porque o Carille aceitou um desafio, né? Assim como outros treinadores aceitaram também. O Diniz também, né? Não, o Diniz aceitou também, mas não deu conta do recado. E o Carille deu. Ele chegou lá para não deixar o Santos cair. Esse foi o acordo, né? Você fica até o final do ano, o Santos não cai. E ele conseguiu fazer o Santos não cair. E ele mudou a característica do Santos. O Santos tem aquele negócio, tem o DNA, está no DNA do Santos o ataque. Mas o Carille mudou tudo isso. Primeiro ele arrumou a casinha, né? Foi ajeitando aos poucos, pegando um jogador daqui da base, pegando um mais experiente dali, outro daqui, foi acertando um time e conseguiu segurar o Santos da primeira divisão. Fez muito bem o presidente Rueda em renovar com o Carille e deixar esse Santos na mão do Carille. Porque o Carille agora, daqui para frente, vai ter o juízo suficiente de perceber que o Santos não é mais aquele time espetacular de outras épocas. Muitos jogadores da base do Santos, eu retirando o Ângelo, né, eu acho que os outros são todos razoáveis, não tem nenhum bom. E o Ângelo é um bom jogador, só que é novo, é jovem, né, e precisa de tarimba, né, para amadurecer. Mas eu acho que o Santos só não caiu porque o técnico que foi para lá foi o Carille, que é um treinador hoje experiente, tem vários títulos conquistados, trabalhou no exterior e isso foi o suficiente. E brasileiro, né? Pararam com essa frescura de chamar técnico estrangeiro, porque perceberam que técnico estrangeiro vem, mas quer reforço, quer dinheiro, quer investimento. Essa questão de um monte de estrangeiro que vieram nesses últimos anos, nesse último ano, e quem resolveu foi o treinador brasileiro. O Santos. O amigo do Celso lá quase faliu o Santos. Quem? Né? O Sampaoli? O maluco que está lá no PSG. Mas levou o Santos ao vice-campeonato brasileiro. Levou o Santos ao vice-campeonato brasileiro e vai ver a dívida que tem lá. Diferente dessa realidade. Você vai ver a dívida que tem lá. Que ele que fez. Ele mandou contratar aquele cara lá do São Paulo, lá. O Cueva. O Cueva. O Cueva, para ele, era o Neymar. Quer dizer, ele arrebentou as finanças do Santos. E você está dizendo aí que o cara é um gênio. É gênio nem coisa nenhuma. Gênio é o Carille, que chegou lá, pegou o abacaxi, descascou, botou lá uma cerejinha em cima e falou, tá aqui o Santos. E deu certo. Eu só me manifestei porque eu fui citado e eu tinha o direito de resposta. Começou agora, hein? Paulo faliu o Santos. Agora começou. Faliu o Santos. Você vê o espírito de Natal, né? Eu fui citado
Natal já passou, não tem espírito de Natal nenhum aqui. Então, primeiramente, boa noite para você que está em casa, boa noite, Chico. Também noite. te amo, boa noite, Paulo Sérgio. Aqui Boa perto, noite, ele até Garrafa. acelerou. Pô. Gritaria, ele foi embora. Ó, a questão é a seguinte, eu discordo do Chico quando ele fala que o Carille veio para fechar a casinha. Em primeiro lugar, todos os jogos que nós vimos do Santos foi um Carille muito diferente daquele do Corinthians. Muito diferente. O que ele fez? Ele colocou 3 zagueiros, é verdade, 3 zagueiros, mas ele colocou muitas vezes 2 atacantes para fazer o papel de ala. Fazer o papel de ala, 2 atacantes. Então, um show do Corinthians por isso. Um meio-campo extremamente leve, com o Camacho como primeiro volante, Zanocelo, Pirani, depois ele colocou Lucas Braga, enfim. Era um time muito leve, que criava muitas oportunidades, não era um time reativo. Era um time que ia para a luta, finalizava de igual para igual. Então, acho que o Carille até amadureceu desde que ele deixou o Corinthians. E rompeu muito com essa coisa de técnico reativo. Reativo é Abel no Palmeiras. O Carille não foi. Foi um Carille que foi contra aquilo que a gente imaginava. E que acabou dando certo. Agora, o Santos flertou com segunda divisão no Paulista, flertou com segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Não é por causa de técnico. É por causa de uma direção que deixou o Santos extremamente falido, cheio de dívidas, negociou um monte de jogador, não ficou com ninguém. Pega o Santos, a gente fala que o Palmeiras foi finalista de Libertadores e campeão 2 vezes no mesmo ano, e o Santos disputou uma Libertadores nesse mesmo ano e quase caiu no Brasileiro. Se você comparar o time sob o comando do Cuca, que não era nenhuma maravilha, e o time que terminou o Campeonato Brasileiro, um absurdo. O Santos perdeu Lucas Veríssimo, perdeu Pituca, perdeu Soteldo, Perdeu Cueva. o Caio Jorge, perdeu um monte de gente. O Alisson, perdeu um monte de gente. Quer dizer, então... São jogadores razoáveis. Mas tudo Qual bem, é o que é de seleção mas aí que você falou? melhores do que o Santos tinha agora. Então tudo isso pesa, não é? Não tem como fazer milagre. Claro que não. Só tem que aumentar a dívida. O São Paulo foi lá e estourou com tudo. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Chico. Passou bem o Natal, amigo? Passei bem. Eu acho que o Papai Noel não fazendo desceu. cálculo. Parece que o Papai Noel dele Roubaram o chasque dele. O Papai Noel entalou na chave. Depois puxa um Jingle Bell. É o seguinte, depois que Faltou o algum Ronaldo... presente? Gente tensa, depois que o nervosa. Ronaldo comprou o Cruzeiro, eu estou seriamente pensando em propor ao Paulo Sérgio em comprar o Corinthians. Já vamos O Paulo chegar Sérgio lá. vai lá no Bayern. Contar um segredinho pra você. Você, jornalista, já tá meio duro, né? O Paulo é jornalista agora. Mas se precisar, ele... Ele vai lá e... É o nosso Ronaldo. Ele banca! Ele segura. E nós vamos só na assessoria. Ele convence os alemães a chegarem aí e tal. Faz essa ponte aí. Bom, acho que eu tô na linha do Flávio aí, do Celso, que todo mundo tenha passado um bom Natal. Paulo, Chico, a gente não Quem sabe se diria, hein? passou. Olha o Garrafa apaziguando. Não é, a gente não sabe se o Chico passou um bom Natal, espero que Passei um sim. bom Natal, passei fazendo cálculo. Não tô nem discutindo. Só assim, eu tô, né? Tá um pouco tenso, um pouco Um nervoso. pouquinho tenso, assim. Nada demais, nada muito fora do normal, mas... Sabe por quê? Ele falou que o Ronaldo comprou o Cruzeiro, não comprou o Corinthians. Pode ser. Mas é o seguinte, ó, de modo geral, o Santos. A gente esperava algo diferente desse Santos? Não. A gente esperava algo diferente. Então, se você olha o final, é claro que a gente pode... Acabou surpreendendo. A gente pode Pra mais... ser bem sincero, eu esperava rebaixamento. Eu tô falando. isso. Não, eu tô falando, acabou Mas surpreendendo. só já cair, surpresa mesmo. Entendeu? Então ele termina praticamente na primeira página do Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil. Nas outras competições não se tinha expectativa de título. Pode-se considerar um vexame de não ter avançado a fase do mata-mata do Campeonato Paulista, que tecnicamente é um campeonato mais fraco, mas termina, como fez o Flávio na abertura, financeiramente. No aspecto financeiro, deu uma melhorada, está muito distante do que o Santos precisa, aspecto financeiro, está muito distante de ser o Santos tecnicamente o que se espera, mas no geral foi bem. E o grande acerto, aí eu tô com o Chico, foi o Carille. A permanência, inclusive, do Carille. Porque o Carille chegou no momento turbulento, chegou em alguma oportunidade antes do término do Campeonato Brasileiro, deixou o cargo à disposição, porque andou mesmo ameaçado pelo rebaixamento, mas o Carille deu um jeito. E aí, ponto ao presidente, quando mantém o Carille para o próximo ano. Então, o Santos, teoricamente, passou de ano, mas sabe quando vai uma recuperaçãozinha? Passou de ano. O Ronaldo, ele abriu uma porta, 24 horas depois do Cruzeiro se transformar em SAF, né, para abrir a possibilidade de ser um futebol, um clube empresa, o Ronaldo comprou o Cruzeiro. E aí, semana passada a gente já falou disso e tal, mas o Ronaldo, ele virou um rosto comprando.
Porque tinha muito aquele negócio de, um árabe vai comprar, um grupo, né, um grupo americano. Agora, um rosto. Vocês veem possibilidade do Santos, que aí haja tradição, haja camisa, haja história. O Roland, na entrevista que ele dá, ele fala, né? Nesse campo pisou o Pelé, nesse campo pisou o Neymar. Vocês acham que o Santos ele pode caminhar para uma venda do clube? Vocês acham que o Santos teria esse potencial? Não sei se eles têm essa ideia, mas o Santos seria interessante? Potencial tem, a marca tem. Mas não entendo que os homens que hoje fazem o Santos Futebol Clube pensem em algo parecido com o que foi feito com o Cruzeiro, nesse momento. Porque o Cruzeiro, ele cedeu, e os conselheiros, no meu entendimento, claro, a gente acompanha um pouco mais à distância, cederam a esse novo formato, e aí você pode discutir se é o correto, é o ideal para o melhor futebol ou não, é uma outra discussão, mas ele cedeu porque não tinha mais para onde correr. Tá no fundo do poço. Bateu lá no fundo do poço. Foi. Então, não é o caso do Santos. Nesse momento, eu não vejo essa possibilidade. Agora, marca para isso, se tem um time que tem marca para isso, até para um rosto europeu, alguém no mercado europeu fazer investimento, é no Santos de Pelé. Eu acho que vai depender muito do que acontecer com o Cruzeiro, de como as coisas vão caminhar. Claro. Mas ainda assim, Flávio, eu acho muito difícil que os dirigentes que hoje estão em qualquer clube do Brasil abram mão do poder e de tudo que isso agrega para eles como pessoa. Só tem uma possibilidade. Esses que têm dono começarem a ganhar tudo. Exato. Porque aí a torcida vai falar, bonitão. Então. Vai. Os caras estão comprando tudo, você não compra ninguém. Como é que faz? Exato. Aí não vai ter alternativa. Porque, assim, livremente, o Garrafa foi muito feliz no que ele colocou. O Cruzeiro precisou ir para o fundo do poço e não tem quem levante aquilo. Terceiro ano na Série B. Com risco de Série C. E o Atlético Mineiro ganhando Copa do Brasil, ganhando... Mais isso ainda, né? Então alguma coisa tinha que acontecer, mas o Santos nunca caiu para o torcedor santista, felizmente, mas acho que isso só vai acontecer com outro grande de São Paulo em duas situações. Ou o sucesso do Cruzeiro for absurdo, porque a gente já tem o Bragantino aí que funcionando, mas o Bragantino é um clube, ok, no interior, sem muita pressão, sem muita torcida. Então, se o Cruzeiro ganhar tudo, pode ser que as pessoas revejam o contexto, ou se estiver no fundo do poço. Espero que não esperem cair no fundo do poço. A experiência que o Celso cita, o Bragantino, a gente pode dizer que ela foi coroada de sucesso. Porque o Bragantino fez um ótimo papel no Campeonato Paulista, um excelente papel no Campeonato Brasileiro. Sul-Americana foi a final. Sul-Americana chegou na final, perdeu para um time que tem camisa na Sul-Americana, que é o Atlético Paranaense, que também tem um molde bem assim organizado, uma boa estrutura, né? Tem uma boa estrutura hoje, né? Hoje. Eu comecei como técnico no Bragantino, ou no Bragantino não, no Red Bull. Eu fui o primeiro treinador a estar lá. Isso foi em 2008. Nós treinávamos em Vinhedo, no campo do Banespa, num campo menor era 90 metros quadrados e jogava no Moisés do Caré. Então a estrutura que nós tínhamos ali era bem inferior à que hoje é existente. Mas deixar de ser Pão de Açúcar, não é isso? Não, Pão de Açúcar. Não. Foi porque você confundiu, porque foi o Brunoro que deu a start ali. Mas foi o Brunoro que começou também o processo. Foi o Brunoro que começou o processo. Então hoje você vê um Red Bull aonde está porque houve profissionalismo. Houve algo onde eles implantaram e foram dando sequência naquilo que eles têm como metodologia. O que talvez possa ser bom para o Bragantino, a gente está exaltando aqui, nem sempre é bom para um time da grandeza do Santos. Sem dúvida nenhuma. Porque para o Bragantino, quando você olha, foi a Sul-Americana, garantiu vaga na Libertadores, teve na parte... O Santos, qualquer clube grande, marca grande, quando tem esse aporte financeiro, esse profissionalismo que chega numa empresa, a cobrança é de ganhar tudo. O próprio Valladolid, como a gente falou a semana passada, quando o Ronaldo entrou com o Cruzeiro, e o Ronaldo também, o grupo do Ronaldo é dono do Valladolid da Espanha, né? Ele foi rebaixado. É isso aí, ele entrou, ele pegou na primeira... Ele pegou na primeira divisão... Então só sobra uma opção, que é o fundo do poço. Porque vale a pena, por exemplo, o Santos ele não fica abaixo do 10º. Mas ele não ganha nada. É como o Celso disse também. Serve, é isso que serve. Mas precisa bater no fundo. Aí pode ser. Então, mas aí vai ficar Mas ainda nesse momento, eu entendo que ainda é um risco, né? Ainda não é uma certeza quando você se transforma em SA, por exemplo, Sociedade Anônima, que vai ganhar tudo. Mas você já ficou devendo para a FIFA, você já ficou... Sim. O nome e o Chico no começo do programa, até pôs na conta do Sampaoli, eu acho que não é dele, é de quem assina o cheque.
Quem assina o cheque tem que falar, não vou comprar por tal. Você acha que se o Santos tivesse um dono, o Santos teria contratado o Cueva? Não. O Santos teria Nem contratado... o Sampaoli. Não, o Sampaoli sim. Nem o Sampaoli, sim, nem o claro que Sampaoli. teria. Mas teria, porque o Atlético Mineiro contratou o Sampaoli. Quer O dizer, Atlético Mineiro ganhou tem nada, dinheiro, é investimento. tem Mas investidor. enfim, você acha que se o Santos tivesse um dono, ele teria contratado o Cueva, ele teria contratado o Costa Riquenho, que nem jogou, o menino lá, veio, não jogou, disputou a Copa do Mundo, que era o 10, É esse aí que ninguém lembra. Não, É esse que ninguém lembra. É que a Covid me deixou desmemoriado. Não, também não lembro. Da Costa Rica. Ah, sim, o Brian Ruiz. Brian Ruiz. Se o Santos tivesse um dono, teria contratado? Essa é a questão. Então, quando você tem um dono, e aí se o São Paulo tivesse um dono, não teria contratado o Daniel Alves na condição que contratou. Quer dizer, então você passa a fazer um negócio pensando muito no custo-benefício, investimento e tudo mais. Você não vai simplesmente sair rasgando o dinheiro do clube e deixa lá para o outro, cara, né? e deixa Não, depois a conta para o outro presidente. Vamos ver 2022 como é que começa para o Santos. Todo mundo começa com o Campeonato Paulista, evidentemente. Vamos dar uma olhadinha nos primeiros compromissos do Santos em 2022 profissionais. Ó, falamos aí, o Santos começa, ele está no grupo do Bragantino, citado, Red Bull Bragantino, da Ponte Preta e do Santo André. Eu não sei porque eu tenho a impressão que eles estão sempre nesse mesmo grupo. O Paulista parece. Não é engraçado, o Paulista cara. parece que acontece isso todo ano, né? É verdade. Como tem a Palmeiras história e Novo de não jogar contra os times do grupo, então a estreia do Santos é em Limeira contra a Inter de Limeira. Tá? Grupo D é o grupo do Santos. Beleza? É isso. Em termos de grupo, não dá pra gente saber como é que vai Em termos de grupo, você olha. O que você olha no Campeonato Paulista, você tem que. O grande tem que. A marca do grande, não adianta onde está o time. No Campeonato Paulista é diferente do brasileiro. Mas o Santos hoje. quase caiu, né? Mas é claro, não. O que vai acontecer, Quase a caiu. gente não tem certeza. Mas quando você olha, o Flávio apresenta esses jogos aí. Nesse grupo. O Santos tem que classificar nesse grupo. Tem. Tem que Ele classificar. e o Bragantino. Ele e e o o Bragantino. Bragantino, tá na cara. Não esse tá, aí. não. Lembra que o Santo André fez a melhor campanha no ano passado? Claro. Mas Quando eu você acho- olha- Muita coisa. A ponte é o rezo. Olha, o Santos tem mais chance de classificar que o próprio Bragantino, porque o Bragantino vai disputar a Libertadores, né? Então, pode ser. pode ser que o Bragantino opte mais pela Libertadores. Paulista. Não sei, não. Bola vai dar. Ele vai. Ô, Flávio, eu penso que o Santos não pode nem pensar nessa questão. Por chegar no final do poço para aí sim começar a estruturar, não pode. O clube brasileiro não pode mais pensar dessa forma. Os investidores estão aí, querendo investir. A lei está aí a favor. A lei está aí. Então, se é possível, tem que pegar esses conselheiros, reunir com esses conselheiros e ver o que é melhor para a instituição. E quem vai Paulo, investir? Quem vai investir, Cristiano, que é um dos donos do Cuiabá, ele deu uma entrevista. O Cuiabá, antes do Cruzeiro, já transformou em SAF. Aí perguntaram a ele, bom, mas vocês vão vender o clube? Ele falou, não, nós nos transformamos em SAF, que é Sociedade Anônima de Futebol, porque nós economizaremos 600 mil reais por mês em impostos. Olha só. Agora é só entender multiplica também isso por 12, que nós já falamos que não sabe falar, entender uma coisa por também, Flávio, quando economia. você comenta sobre Cuiabá, nós temos que dizer também que Cuiabá também não adianta você se tornar SAF e aí o gestor querer escalar time. Claro. Querer escalar time. Detonar o Jorginho. Detonar o Jorginho aí, ó. Não, isso aí. Detonar isso aí, o Jorginho. Então, também... profissionalismo não é só no nome. É isso só aí. na marca. É Mas isso olha aí. como é importante você ser uma sociedade anônima, você economiza. Você pode, você abre mais a porta para É o um dos investidor. itens, Não, Flávio. sem dúvida, É um dos sem dúvida. itens que é importante, mas é o todo, como disse o Paulo. Não adianta eu economizo aqui, mas continuo com a mesma mentalidade isso aí. arcaica dos isso aí. dirigentes de clube. E quem O trabalho do investir- Jorginho foi É bom. isso aí, E foi óbvio- ótimo. e Pelo então, que e- fez durante a competição, o time que subiu pela isso. primeira vez. E quando você pensa em investimento de investidores, que o Paulo falou agora, o cara ele tem que ter a maior parte. Não adianta só ele colocar dinheiro e dirigente incompetente, Isso sabe que não não tem a existe, menor não. formação. Isso ninguém vai fazer Não mais. lembra do Corinthians Ninguém- não, mas aí, Corinthians então, e agora MSI, acabou, por imagina. exemplo, que Imagina. dava o cheque, dá o cheque e a gente paga a conta. Agora acabou isso aí, né? Bom, vamos falar do Palmeiras, o bicampeão da América. Teve um ano que podemos considerar legal ou não, né? Vamos discutir aqui. Vamos fazer um balanço do que foi o ano de 2021 para o Palmeiras. Que ano, hein, Verdão? 2 Libertadores conquistadas. E mesmo assim teve treta, crise, muro pichado.
É uma família sangue quente que trouxe de Portugal um treinador tão esquentadinho quanto. Abel chegou falando a mesma língua da italianada daqui. Não teve pudor algum em bater de frente com imprensa, arbitragem, corneteiros, turma do amendoim, diretoria. Eu, neste momento, não conto com reforços. Já muito que fiquei sem esperanças de ter reforços. E os reforços que nós vamos ter vão chegar quando? Em agosto? Em agosto, Abel, você já era campeão da Liberta em cima do Peixe e da Copa do Brasil 2020 contra o Grêmio. Ganharia ainda no meio do ano os retornos de Dudu, o craque do time, e de Daverson, que se transformaria em ídolo eterno no fim da temporada. Não deixou de ganhar ainda uma tremenda dor de cabeça ao fracassar com o Verdão na Supercopa, na Recopa, no Paulistão, ao tirar o rival vizinho de muro da fila. E principalmente no Mundial de Clubes, outra obsessão alviverde. E a rivalidade local, tão séria quanto erguer taças, poupou no Brasileiro em casa diante do São Paulo, que capengava para a segunda divisão, perdeu o clássico e a paciência. Mais fácil chegar aqui e jogar contra o nosso rival, o São Paulo, com o melhor elenco. Vocês são malucos. Vocês são malucos. Eu sei o que estou a fazer, nós sabemos o que estamos a fazer e vamos seguir o plano até ao fim. Aconteça o que acontecer, nós vamos seguir o nosso plano. E que plano? Saiu melhor que a encomenda, né? O português realmente atravessou o Atlântico para descobrir terras tupiniquins, conquistar a América por 2 vezes, mas continua em choque cultural. Eu não consigo estar a jogar de jogo, descanso de jogo. Isso não é para mim. Eu não consigo estar na minha máxima capacidade, na minha máxima força, na minha máxima energia. Preciso-me estar sempre a apoiar nos jogadores. É desumano o que fazem aqui. Talvez nunca se adapte ao nosso estilo de vida. Aqui o bicho pega, Abel. É pressão de todo lado. Vencer não traz sossego. Aumenta a cobrança. É porque eu tenho lá um vizinho que mora no meu prédio, que é um chato. Fui diretamente para o meu vizinho, para ele estar calado, porque quem manda em minha casa, o que se passa em minha casa, sou eu que sei, não é ele. Portanto, foi para o meu vizinho, para ele, está calado. Ah, calou a boca do vizinho ao derrubar o Galo na semi e o Mengo na final da Libertadores. Aliás, calou a boca de muita gente. O destino trouxe-me aqui e com os meus jogadores fizemos história, continuamos a fazer história, batemos recordes. A Sociedade Esportiva Palmeiras fez história em 2021. E que história! Com Abel, com a comissão técnica dele e a do clube, com a filosofia da cúpula que vem dando super certo nos últimos anos. Patrocínio gigante, investimento alto, aposta na base, nos processos internos do departamento de futebol e com o talento e a capacidade de cada atleta da academia. Do Everton corpo fechado ao Rony raçudo, passando pelos heróis improváveis Breno Lopes e Daverson, pelos xerifões Gustavo Gomes e Felipe Melo, pela força de superação do Luan, pelo talento do Rafael Veiga, dos meninos bom de bola como Patrick de Paula e Danilo, pelo Coringa Scarpa e o motorzinho Zé Rafael, por cada um que vestiu essa camisa na temporada. O plano, de um modo geral, foi quase perfeito, dentro e fora de campo, para delírio e emoção de todos os palmeirenses que sonham em repetir os feitos com ou sem Abel Ferreira em 2022. Obrigado. Bom, o Palmeiras abriu mão de alguns atletas marcantes, o Jailson, o Felipe Melo principalmente, o William Bigode, que estava aí há bastante tempo, esses dois foram para o Fluminense, né? Tanto o William como o Felipe, e deve mexer realmente alguns jogadores, está mexendo, na verdade, né?
não se fala em contratações assim espetaculares, pelo menos no primeiro momento, mas o Palmeiras está estruturado. Celso. Acho que nem tem muito o que buscar. O Palmeiras é uma base forte, bicampeão da Libertadores da América. Claro que se você conseguir trazer um 9 de referência, sabe? Um 9 que chegue para atuar, para jogar, ok. Mas o Palmeiras tem uma boa defesa, talvez precise de um bom zagueiro, tá ali para compor também, para reserva do Luan e do Gustavo Gomes. Tá bem de laterais, um lateral direito talvez, sabe? Para o Marcos Rocha e para o Mike. Mas é um time que tem uma base. Para mim, eu sempre disse aqui, o Palmeiras tem um melhor elenco do país. Pelo menos é o mais homogêneo. Pode não ser o melhor time, do 1 ao 11. Mas em termos de elenco, ele tem peças de reposição muito iguais. É um grupo muito homogêneo. Daí, muitas críticas que eu fiz, que eu não me apego só ao resultado, ao trabalho do Abel Ferreira. Que eu acho que o Palmeiras, campeão da Libertadores 2 vezes no mesmo ano, ok, é um feito e tanto. Mas do ponto de vista plástico, do ponto de vista de futebol bem jogado, deixou a desejar a maior parte da temporada. Você que é o vizinho do Abel, né? Foi revelado. Vizinho do Abel, você, né? Então foi. O que você tem a dizer? Você quer dar o troco do Papai Noel? Fala. Não, eu estou perguntando. O senhor fica com inverdade, eu não sou vizinho do Abel. Você vê, ele me cutucou no Santos, agora cutucando você no Palmeiras. Eu só estou... Se prepara, daqui a pouco vai cutucar você, viu, Paulo? Paulo, não O que o Flávio está falando. Você não fez isso, vizinho é o O senhor não foi nem citado, o senhor já me alfinetou. E tem o senhor em bom. Ele nem me deu boa noite e já me cutucou. Não sei o que está acontecendo com o meu amigo Francisco. Não é isso, eu continuo sendo seu amigo, eu só estou perguntando se você é o vizinho do Abel, que ele falou assim que da minha casa mando eu e que o meu vizinho não tem primeiro nada ele tem que entender que a casa dele não é o Palmeiras. O Palmeiras não é dele. Né? Ele deve satisfação sim à torcida do Palmeiras, ponto. Quando você fala de gigantes como Palmeiras, Flamengo, ninguém é dono de Palmeiras, ninguém é dono do Flamengo, né? Dono do Corinthians. Então ele deve sim como técnico, e já que o vizinho acaba sendo aqueles que os criticavam e a própria torcida do Palmeiras andou criticando ele deve satisfação sim. Mas para falar, foi um ano bom, não foi um ano bom, como eu sou um cara de resultado, você tem que começar olhando assim, vou falar que não foi bom. O cara ganhou a Libertadores, 2 no ano, tri da Libertadores, não é? Mas se você esmiuçar um pouco o que foi o Palmeiras, a temporada do Palmeiras no ano, você já começa pegando o que o Celso Cardoso falou. Plasticamente, esse time tinha que jogar um futebol mais bonito, esse time tinha que ter outras alternativas que não demonstrou na temporada. E aí a gente puxa a capivara do ano do Palmeiras no campeonato, não pode esquecer que o Palmeiras foi eliminado em casa pelo CRB na Copa do Brasil. CRB na Copa do Brasil. No Paulista, o Português tentou levar o Paulistinha, como o senhor Flávio Prado gosta, não é? Vou levar com a molecada tal, quase não classifica. Como o elenco é muito bom, ele classificou, foi a decisão e perdeu para o São Paulo, que chegou no final do Campeonato Brasileiro para ser rebaixado. Ele perdeu o Paulistinha para o São Paulo, não é? E que mais? E no Campeonato Brasileiro, faltando 10 rodadas para o término do Brasileiro, o seu Abel Ferreira já não brigava mais pelo título. E aí tem o Andreas Pereira. Poderíamos estar falando aqui de um Palmeiras que não ganhou nada no ano. Ganhou e ponto, isso não se discute. Mas num jogo equilibrado contra o Flamengo, mudou a história. Poderíamos estar todos nós aqui rachando a cabeça do Português se não tivesse ganho a Libertadores. Ele não eliminou o Atlético Mineiro também? Eliminou. Acho que sim, né? Eliminou o Atlético Mineiro. Então, esmiuçando, a gente entende que o Palmeiras precisa melhorar muito. O Português que bradou quando ganhou, não consigo ficar na pressão, minha família, os cambal, não dá. Vida de técnico é assim. Aí fez todo esse charme e vai ficar. Então vai ficar no futebol brasileiro, que é um calendário apertado, que é uma desorganização, que tem campo ruim, então fica, mas não enche o saco, Português. Vai ficar e toca a vida no Palmeiras, né? E precisa justificar em outras competições. Parabéns pelo tri da Libertadores e é isso aí. Eu acho que o Garrafa ele foi muito feliz na colocação dele. Foi um ano bom para o Palmeiras, porque saiu o segundo título da Libertadores. Só isso, apenas. Mas 107 anos ganhou uma, e um ano ganhou 2, mas só isso. O que eu acho, Flávio, é assim, o Palmeiras, ele tem um mérito, viu, Garrafa? Tem um mérito nisso aí. Ele escolheu o torneio que ele queria ganhar. Ele escolheu o torneio. E ganhou. E ganhou. Ganhou com sobras? Não ganhou com sobra, ganhou apertado. Dizem que ganhou com as carças na mão. Mas ganhou. Dizem. O último time a ganhar com sobras a Libertadores foi o Corinthians. Não, tudo bem.
O Corinthians. Mas não é que muito ganhou pouco do Boca escolher um título. invicto. O Palmeiras escolher um título, Mas abrir mão o Palmeiras do é assim. Paulista, Copa O do Palmeiras Brasil, é assim. Campeonato Brasileiro. Eu acho Com o que elenco que tem, não pode fazer isso, a não. diretoria do Palmeiras está certa. É muito difícil você conseguir mais de um título numa temporada só. É muito difícil. E o Palmeiras, como emendou uma temporada na outra, ele acabou conseguindo 2 títulos. Foi uma coincidência. Uma coincidência. Mas é normal, Chico? Não, ficar 10 mas rodadas, aí que tá. 10 rodadas Mas aí que do tá, brasileiro veja já não bem. tinha mais chance de brasileiro. O Veja elenco bem. que tem, o material Veja humano bem. que tem. Pera aí. Só um pouquinho. Vamos elogiar o Isso português, que mas o- vamos E o cobrar que, que ele também. Isso fez que com o o campeão, Atlético- que estava 10 pontos na frente? E aí? Eliminou Aí da que tá. Libertadores, que é o campeonato Aí que que todo tá, mundo não quer. Foi num Ele não detalhe. É que eliminou. quando você fica fora do campeonato, todo Ele mundo não fala, eliminou. agora vai classificar para a O senhor Libertadores. está sendo Ele não extremamente classificou, Ele não resultadista. eliminou. Ele ganhou. O senhor está sendo resultadista. Olha, o que eliminou foi o regulamento. É isso aí. Sim. Que, aliás, acabou. Que, aliás, ele cumpriu. Que não existe mais. Ah, então, Esse ele negócio cumpriu. de gol fora não existe Você mais. joga com o regulamento. Você Ele, joga com o ele regulamento. colocou o regulamento embaixo do braço e derrotou o melhor time do Brasil, que Perfeitamente. hoje é o Isso. Atlético. Porque o regulamento valia para todos, É. porque os outros fizeram. Então, quer dizer, eu acho que foi inteligente da parte dele isso. Na minha modo de ver, foi inteligente. E eu acho que foi um exemplo também, sabe? Que não adianta. O futebol brasileiro não tem condição de time levantar 3 títulos no ano. O que o Atlético Mas Mineiro pelo menos fez, disputar, né, Chico? O que o Atlético Mineiro o brasileiro fez- tem que cobrar do português. 10 rodadas faltando para terminar o brasileiro. O Palmeiras, o elenco que tem. O Palmeiras está na prateleira de cima com o Flamengo e com o Atlético. O Palmeiras já estava fora da E briga. ele É muito ficou na pouco. prateleira time com o Flamengo. É no muito, Atlético. é muito Foi em pouco. terceiro lugar. É muito pouco. O senhor Eu está só sendo acho o resultadista. seguinte, Flávio, Ou foi o Flamengo, né? Que Eu não só ganhou acho o nada. seguinte, esse português também tem sorte. Ele tem muita sorte. A primeira Libertadores foi um gol no último minuto lá do Breno Lopes, que nunca mais jogou futebol, né? Só fez aquele gol e pronto, né? Parece até aquele cara do Internacional, né? que fez o gol do título Gabiru. lá. Gabiru. O Gabiru, e nem sei onde está o Gabiru. Para mim, Gabiru é ratazana de sacristia, né? É Gabiru de sacristia, é rato de sacristia, né? Então, esse cara fez o gol e desapareceu. E o Breno fez a mesma coisa. E agora veio o Daverson e fez um gol na falha do Andres, lá do Andréas, né? Pereira. Então, quer dizer, eu acho que foi um pouco de sorte também. Mas foi inteligente. Ele foi inteligente, ele escolheu um torneio, focou aquele torneio e conquistou o O torneio. Flávio Prado não pode cobrar o português. Não, eu acho que tem que mas eu não elogiar tô o falando português. nada, eu não falei nada. Não, o senhor passa pano pro português. Eu me lembro que ele Não criticava. pode falar ele do português. Acho que o criticava. senhor é o vizinho do português, Então, mas não fale ele, do meu vizinho. ele criticava o Simeone, falava que não via jogo do Atlético de Madrid, que não gosta de retranca, Sim. porque era Guardiola. E tá aí rasgando seda para um retranqueiro de grife Sim. internacional. Um retranqueiro que vem aqui faz o que ninguém nunca fez e nem fará na América do Sul. Só isso que ele fez. Flávio, Agora, eu eu- gosto de ver o jogo? Não. Mas, meu irmão, o que ele fez, ninguém vai fazer mais. Nunca. O Palmeiras, 107 Ok. anos, ganhou uma Libertadores, com ele ganhou 2 no ano só. O Flávio, Tem que fazer estátua pra ele lá. Eu creio que foi um ano importante para o Palmeiras, foi um ano importante, sim. E nós estamos cobrando até que demais. Garrafa, essa galera, Celso, Chico, vocês sabem que para um garoto amadurecer, e na minha época, você ia para o interior de São Paulo, você jogava nas equipes menores, Foi o que você fez. voltava com bagagem, eu fui pro Novo Horizontino, Isso. voltei, Viola foi pro Olímpia, voltou. Casagrande foi Por- pra Casagrande Ah, foi pra Caldense. vários jogadores. E nós estamos Serginho foi pra cobrando. Marília, depois nunca mais Nós estamos voltou. cobrando dessa equipe do Palmeiras coisas que não devemos cobrar. Porque eles estão. Não, São peraí. outros tempos. São outros tempos, mas nós não podemos quebrar etapas. É lógico que nós temos aí. Quantos meninos foram revelados nesses anos? Uns Patrick de 5 Paula, ou 6, mais ou menos. Danilo, Wesley Garoto. Estratégia Gabriel inteligente Verón. da Quantos direção do Paulo garotos? Lopes. Vanderlei, Luxemburgo. Gabriel vamos colocar Verón, nessa Gabriel briga. Menino. Não, O Gagliotti não falou, tô falando- Não é mérito do português. Não tô falando que é mérito de ninguém. Não, Só tudo tô bem. falando a Tá. questão desses Gente, dá porrada jogadores em que direção, hoje isso é estão mérito aí. do- Começou com o Paulo Nobre essa história. Esses Paulo Nobre jogadores foi o que grande estão aí, arquiteto desse que Palmeiras. marcaram história, estão marcando história numa equipe importante. Então nós estamos exigindo coisa demais. Não, mas não dos garotos, Paulo. A cobrança Não, é quando dos nós garotos. falamos de Palmeiras é o geral. Não, mas então. Nós estamos falando de Palmeiras é o geral. Então, pelo que o Palmeiras fez, essa mescla de jogadores mais maduros com essa juventude, deu certo.
Tem acerto. Deu Paulo. certo. Tem acerto. Deu certo. Os resultados estão aí. Então é lógico que nós, brasileiros, nós queremos que ganhe toda hora, futebol bonito Paulo, toda não hora. precisava E ganhar você tudo. sabe que Paulo, não é assim. Não precisava ganhar tudo. Nós Não queremos precisa. Ganhar exigir. Libertadores, legal, mas vamos supor, chegasse na penúltima rodada vivo no Brasileiro. A 10, o português larga qualquer campeonato. Eu não quero Brasileiro. Eu não quero. Ele tem o grupo dele, ele sabe. E nessa competição nós sabemos. Tem que entrar pra Nós brigar. sabemos que você trabalhar com garotos não é fácil. Como caiu de produção Patrick de Paula? Caiu muito. Mas espera, Um baita de um jogador. só Gabriel com Menino. garotos, Não, Paulo. mas eu tô falando de jogador, peças importantes. Perfeito. Luiz Adriano. Mas quando ele Como não caiu, tem- perdeu Isso. Mas produção. quando ele não tem os Então, garotos, ele tem os nós temos que experientes. ver que, além de você trabalhar a parte técnica, você tem que trabalhar a parte mental dessa garotada. Claro. E não é fácil, A cobrança cara. não é dos Agora, eu garotos. fico com o Celso. Lógico que foi um ano produtivo, foi um ano bom. Certos erros, isso faz parte. Isso faz parte. mérito Agora, você não não pode podemos tirar. deixar os méritos que estão aí Mas com também os não pode passar resultados. pano que nem o Flávio. Pro Flávio não precisa ganhar mais nada. Não, mas eu tô Daqui a dizendo pouco o pra seguinte, ele vai ser Vou dar uma brasileirinho. informaçãozinha pros Vai queridos ser amigos. Copinha do Brasil. Vocês sabem quanto o Abel, no comando do Abel, quanto o Palmeiras ganhou de premiação? Lá Os vem torneios, vocês disseram que ele não ganhou e tal? 400 milhões e 500 mil reais. Ou seja, o Abel Ferreira compraria com as premiações dele o O senhor Cruzeiro. está com a procuração? Não. O senhor tem procuração para defender o Abel? Deve ser, não é Eu só possível. dei uma Não informação. pode falar mal do português, Eu só gente. dei uma informação. Com o Abel Ferreira, com tudo, tal, o Abel Ferreira conquistou para o Palmeiras, sob o comando dele, 400 milhões de premiações, ou seja, um Cruzeiro. O Abel não, o Palmeiras no todo. Ele não foi quantos gols ele marcou? Pera aí, calma lá. Então, é mania. O senhor é o primeiro que fala que não tem que valorizar só então a treinador. eliminação contra o Zé Ribeiro não foi culpa dele. Não, é o Mas todo. você que cobrou. É o todo, mas o senhor tá falando. É o todo, então Olha só. é o todo. Taticamente, dois excelentes jogos, partidas que matam tudo aí, contra o Atlético e contra o Flamengo. Então, eu fico... Taticamente, ele deu um baile nessas duas equipes. Mas para isso ele teve que largar o Campeonato Brasileiro. Faz parte. E se, Faz parte. se o Atlético tivesse passado, ia largar também. Não ia ficar tão aberto assim. Eu fico... Mas ia ser campeão. Eu porque fico muito à vontade porque muitas vezes eu critico quem está ganhando e eu defendo quem está perdendo e levo paulada aqui por causa disso. Se o estrategista tivesse o... vai falar assim, mas se a minha... O Garrafa já vai falar, se a minha mãe tivesse sido... Hoje eu tô com você, Celso. tá comigo. Então tá, beleza. Fechado, Se Celso, o Hulk tivesse feito aquele gol de pênalti lá, aí... Essa coisa toda, Abel, estratégia, ele estava sendo fuzilado como um retranqueiro, É isso aí. medroso, Quem garante que ele não faria gol de covarde. empate? Mas ele jogou bem, Celso. Ele jogou. O Atlético fez 1 a 0 Jogou de acordo com aquilo que ele fazer tem uma pergunta pra mão. vocês. Aqui. Mas de acordo com aquilo. Mas não passou? O que vale eu hoje? fazer É uma pergunta passar pra ou vocês. ficar? É passar. É passar, irmão. O Atlético teve condição, nesse ano, de ser campeão da Libertadores? Ele brigou até onde deu, porque ele parou no Palmeiras, o Atlético? Isso. Tá bom. Então ele brigou na Libertadores firme e forte. E ele foi campeão de mais o quê? Foi Copa campeão do Brasil estadual, e foi campeão da Copa do Brasil e foi campeão brasileiro. E da Libertadores? Ué, mas tudo Não, bem. menina, não. Ok. Que é o mais importante de Ah, todos. o mais. Eles não é. queriam... Então, na desculpa, verdade, então faz assim. Pro ó, Atlético, joga Libertadores. hoje é o brasileiro. Peraí. Pro Atlético Então, hoje é o brasileiro. O mais Atlético, o importante. Atlético ganhou não vale nada pro seu Flávio Não, Prado. Pergunta aos amigos. 50 anos. Pergunta aos O amigos. que queria era o brasileiro. É o brasileiro. Era a Libertadores. Não, mas Eu eu pergunta que eu acho que é legal fazer. Brasileiro Eu acho que, vem assim, primeiro. É bom pra gente dialogar. Faz 50 Quando o anos, Renato Gaúcho assumiu o 50 anos que Flamengo, não ganhava o ele fez brasileiro. 10 jogos espetaculares. Não é isso? Foi maravilhoso. O que quer dizer que, pra vocês, o Renato foi melhor que o Abel, não é isso? Negativo. Como negativo? Vocês estão resolvendo o que vocês querem. Não, O Renato deu show durante 10 não, o que eu quero é não perder o foco de performance. Por exemplo, Palmeiras ganhou, ok, parabéns. O falecido Avalon dizia aos vencedores as batatas. Ok. Agora, o Atlético perdeu para o Palmeiras na Libertadores. O Cuca foi execrado? Não. Houve um reconhecimento que o Atlético jogou bem, buscou o resultado. Se o Palmeiras tivesse sido eliminado pelo Atlético, eu ouso dizer que Abel Ferreira nem continuaria pela performance dos dois jogos. Tem razão. Então De existem novo é a história de se meu pai fosse mulher. Existe cobra do Abel, é o que o Cuca fez. Exato. Existem derrotas e derrotas. O ano do Cuca... O Atlético Paranaense perdeu a final pro Atlético Mineiro, a torcida estava lá batendo palma e O Cuca ficou fora só
da Libertadores, que pegou o Palmeiras, que é o campeão, ele perdeu para o campeão, mas nem porque ele saiu da Libertadores, ou porque ele se empenhou na Libertadores, ele abandonou a Copa do Brasil, ele abandonou o Campeonato Brasileiro, ele teve desdém É com a outra mentalidade, né? né? Não é? Se ele tem a outra Libertadores que é mentalidade. maior, ele tem que deixar, ele tinha que Não, ganhar. não, ele Como jogou. é que ele consegue não ganhar com o time que ele tinha? É O outra Palmeiras, mentalidade. Palmeiras Você não pela pode- sua grandeza você vai me elenco, Chico, desculpar, tem que mas ter não um dá pra desempenho igual ao do comparar Atlético. o Cuca com o Abel Ferreira. O Cuca é um treinador muito melhor. Claro, não há comparação. É muito Não melhor há que o Abel comparação, Ferreira. tô com você. O Cuca, Mas inclusive, eu gosto muito perdeu do Cuca. vários. É meu amigo, Perdeu eu adoro. vários Ele nunca campeonatos. conheceu com o Abel Ferreira pessoalmente, mas o Cuca ganhou uma desde que ele tá aí. Ah, o Abel mas duas não não é. há. Não, tá de brincadeira. Não, um senhor. detalhezinho. Ele foi Pô, campeão da Francisco, Libertadores. só isso, O Cuca foi só campeão isso. da Libertadores Então tá bom. pelo Atlético Então, Mineiro. qual foi pra O você senhor o tá maior esquecendo. técnico brasileiro da história? O maior técnico da história É. foi Vanderlei Luxemburgo. Ganhou Libertadores? Não. Ah, obrigado. Sim. Nossa, boa, Respondeu. Celso, chupa Flávio Prado aí. Se Chupa quiser, Flávio pode. Prado. Chupa Flávio Prado. Quando Não ele não comprou. ganhou. Foi chutado. Mas isso tira o mérito, a Quando qualidade dele? o Tele Santana virou técnico... Faz placar, diretor. 1-0 pro Celso e pro Flávio. Faz placar. Celso e o agora. Cuca, Vai lá. o Tele Santana e o Cuca viraram técnicos reconhecidos e respeitados por vocês da imprensa, depois que eles ganharam a Libertadores. O Tele antes de ganhar a Libertadores da Pé Frio, o Cuca antes de ganhar a Libertadores da Pé Frio, ou não foi assim? Ele vai acabar Hoje sim. Celso, ele vai acabar. Os dois eram Ó, perseguidos olha lá, pelos senhores. ele vai acabar o pelos programa senhores, falando que o Abel é pelos melhor que o senhores, Guardiola. E depois que ganhou a Libertadores, vocês tiveram como esse fez o senhor Abel. vai acabar Como falando que o Abel é melhor toma que o porrada Guardiola, da imprensa hein, o tempo inteiro, ele só faz assim. Eu acho que isso Cuidado. eu acho que isso é parte da imprensa. O Tele Santana não perdeu a Copa do Mundo de 82? Perdeu. A seleção maravilhosa, encantou. O que aconteceu depois de 86? Foi chamado de novo. De pé frio? Foi chamado de pé frio o tempo inteiro. Mas foi E chamado de novo. Só que conseguiu foi um se prêmio. libertar quando ganhou a Libertadores com o São Paulo em 82, que aliás ele não queria. Ele foi forçado pelo São Paulo a disputar a ganhar a Libertadores. Porque ele achava que a Libertadores era um torneio Flávio, menor. mas a pergunta não foi como foi o ano do Palmeiras? Então, Agora vai lá pro Ele defende Cuca, vai lá o Abel. pro... Não, mas como foi o ano do Palmeiras? Nota pro ano do Palmeiras? É. 7. 7 pro do Santos. Pro Santos? É. Passou de ano 5. 5. Chico, nota do Palmeiras. Nota 9. 9. E do Santos? Do Santos, nota 3. 3. Paulo. 9 pro Palmeiras e 7 pro Santos por ter feito o que fez. Celso. Eu dou 5 pro Santos, que passou na raspa do tacho, Isso. e 7 pro Palmeiras. Foi comigo. Porque fracassou no Paulista, fracassou na Copa do Aí, Brasil Celso. e fracassou Tamo junto hoje, no Brasileiro. Então tá bom. E Palmeiras e Atlético? É o Pede espírito notas. natalino. Pede notas, Palmeiras e Atlético. O senhor quer comparar? O senhor quer pôr o português para comparar com o Santos? Pra cima de Moá, não. Vamos pôr as Dá notas nota de do Atlético? Dá nota Vamos do pôr as Atlético. notas de Atlético? Nota do Atlético. Atlético? É. Nota 8. O Palmeiras deu 7. 7. Quer dizer que o que ganhou a Libertadores é pior. Tá, vamos em frente. Chico. Atlético, nota 10. E o Palmeiras cedeu 9. Eu dei 9. Paulo. 10 e 9. Atlético 10. Tá. Você? Dou 9 porque perdeu a Libertadores. E o Palmeiras? 7. Que bom. Bom, E o senhor? senhoras e senhores. E o senhor? 10 pro Palmeiras, lógico. Ah. Ganhador da Libertadores. E Então, 9 o senhor pro não- Atlético. o senhor não- que o senhor não faça mais Senhoras comentário e no senhores, Paulista, de sabe nada. sabe aquela competição que os senhores amam? Que quando o seu time não consegue nada, tem aquele negócio de vamos nos classificar para Libertadores, nem que seja na raspa do tacho, não sei o que e tal. Para esses rapazes, não vale nada. Uma porcaria. O time que ganha duas Negativo. Ô, Flávio, calma. Flávio, calma, pra esses rapazes, não, calma. Você deu menos pro Palmeiras também. Você deu também. Pode ir, Celso, nos defende aí que já tá dando Eu só piada quero, no eu só Flávio. quero o telespectador já acompanha a gente há mais de 20 anos. Sim. Vai lembrar que o senhor falava do Once Caldas, campeão da Libertadores. O que é o Ele Once ganhou Caldas? duas? Não, Timeco. ganhou uma. Duas no ano, Mas o senhor detorou o Once Caldas é Timeco. comparado com outro Detonou. time daqui, não é com o outra Palmeiras, coisa. não. O Palmeiras Ó, tem 3. eu sou O Palmeiras tem um time brasileiro que pode ser comparado com o Once Olha, Caldas. Chico. Ganhou um torneio uma vez só, por acaso, um Olha, acidente e Chico. tal. Não é o Palmeiras. O Palmeiras ganhou duas Ganhou no por ano. acidente. Eu não citei Invicto na nome. Eu não Libertadores. citei nome. Invicto. O senhor tá tomando goleada. Eu tô aqui fazendo, eu tô vendo, eu tô assistindo o programa. O senhor tá tomando uma goleada pro Celso Cardoso e veio atingir esse senhor ao meu lado. Por quê? Eu não citei o nome do Né? Chico. Não O falei problema é que ele não me atinge, sabe por quê? Porque eu não sento em formigueiro. Senhores, o Palmeiras está no grupo C do Campeonato Paulista, ao lado do Mirassol, do Ituano e do Botafogo de Ribeirão Preto.
Tá? Se botar o sub-20, ganha... Não, pra mim é Ituano Aí o primeiro jogo do Palmeiras é contra a Ponte Preta no Allianz Parque. Lembrando, né? Os times do grupo não se enfrentam, ok? Eles vão se enfrentar na segunda fase, o primeiro contra o segundo grupo. Tá Assim, eu imagino o Flávio Prado olhando aqueles 4, se possível, diretor, para colocar os 4 lá do grupo. Tá Eu aí. acho que o Flávio Prado, quando ele olha assim, ele pensa assim, Ituano e Botafogo são os favoritos. O Paulista não vale nada, o Abel não vai disputar o Paulista. Então Mas não vai Ituano e mesmo, Botafogo. Sinceramente. Mas não vai mesmo. Não é? Mas não vai mesmo. Sinceramente. Ele vai botar o Palmeiras não- sub-20 aí Não pra esqueça botar que o o Paulista. Palmeiras tem uma coisa... Não é tão importante quanto o Campeonato Não. Paulista. Paulista não mas vale é um nada. negócio que eles vão jogar lá nos Emirados Árabes. Não é tão importante quanto o Paulista. Eu acho que o Palmeiras tem que se preocupar realmente com a estreia com a Ponte Preta e não com o jogo contra o Al Ahly ou contra o Monterrey. E sempre lembrando que o Ituano, sempre lembrando, Flávio, sempre lembrando que o Ituano subiu para a Série B, hein? Então O isso aí. Mundial vai ser de pontos corridos? O que eu quero dizer é o seguinte. São 2 jogos. O Palmeiras, pra mim, ele tem que se Meu preocupar com o torneio que começa antes desse. Que é a Copinha. Porque eu não suporto essa palhaçada de não tem Copinha, não vale tem Mundial. nada. Ganha a Copinha, tem time pra isso, e acaba com essa palhaçada. Ele tá com o espírito natalino em clima de Então, festa. Ô, Flávio Prado, vou dizer uma coisa para você. O Palmeiras perde a Copinha, o Palmeiras perde o Campeonato Paulista e o Palmeiras perde esse Campeonato Mundial. Perde os 3. Pra você, o Palmeiras perde o Mundial. Perde o Pra Mundial, você, Galo, o tranquilo. Palmeiras ganha o Mundial. Eu quero depois saber sua opinião. Tá na briga. Tem chance. Chelsea é Não é favorito. resposta, pô. Ué, o senhor fala que não tem nenhuma chance, isso não é resposta. Não, A sua é pra você, o resposta, você fala, Palmeiras nem tem que chance. você aí, Pra você, o Palmeiras tem seco. chance de ganhar o Mundial. Ganha ou não ganha? tem chance de percentual? ganhar, Me dá lógico que tem percentual. chance. Oi? Qual Percentual? percentual? 60-40 pro Chelsea. 60-40. 60-40. Pra você, Paulo. Eu creio que o Palmeiras demonstrou durante toda essa competição, eliminando um Atlético Mineiro, eliminando um Flamengo, onde todos davam favoritismo para o Atlético e para o Flamengo, foi lá e mudou e viu que tem chance de ganhar. Percentual, Fala uma Paulo. coisa para mim. Pra Tem você, chance de Celso. Você ganhar. acha que o Chelsea pode ser comparado com o Flamengo e com o Atlético? Não, Você acha que tem comparação? Um jogo só, só, pode tipo, tudo acontecer. 60-40. Se o Palmeiras chegar no Chelsea, né? O Palmeiras Palmeiras vai, chegar. faz um gol no início, fecha ali atrás, sai nos contragolpes. É difícil. Não é fácil, não. O Flávio pediu o percentual, eu acho que a chance do Palmeiras ganhar o Mundial é 30%. E vou explicar. Primeiro que eles vão voltar de férias. Início de temporada. Não tem O isso. Chelsea já vai estar. Não tem pro Palmeiras isso. é como Não disputar. tem isso. Claro que tem. A perna cabeça pesada, do jogador você é não tem outra, a questão física. O Chelsea vai estar a ali. motivação do atleta, quando vai jogar o Mundial, é outra. Quando eu fui jogar o Mundial em 2001 contra o Boca ficou lá no Japão 2 semanas. Nós fomos 2 dias antes do jogo. Os caras nem sabiam que jogo era. Nós fomos 2 dias. Fomos lá Só e você, ganhamos. como brasileiro, que estava Então, empolgado. para Os que outros esse caras negócio aí, demonstraram não, porque a pré-temporada, Quem ganhou a pelo- cabeça é quem outra, ganhou? Quem o ganhou? jogo é um jogo importante. Quem ganhou? Nós ganhamos. O Percentual, Bayern de Munique. percentual, ô, Paulo, Foi o Bayern de percentual. Munique que você falou? O Bayern de Foi Munique. Percentual do Paulo, vai. O Celso deu 70-30, eu 60-40. Eu dou 60-40, tô com você. Chicão. Eu dou Quero dele. 90% pro Chelsea e dou 10% pro Palmeiras. Não vai dar uma de casão, hein? Não vai e vou 90% explicar, pra frente. e vou explicar por quê. Porque o Palmeiras não tem a menor tradição em disputa de Mundial. Não intimida Vai virar ninguém, meme, hein? não assusta ninguém. Pensou? virar meme. É um time que é caseiro. falar É um isso, time caseiro Vai que virar ganhou meme. 2 Libertadores por acaso. Na minha opinião. Agora, futebol é futebol. O Japão ganhou uma Olimpíada em cima do Brasil. Né? Não, E ganhou, o Brasil não, ganhou, eliminou. ganhou um jogo. Só eliminou o Brasil. eliminou o Brasil. Mas eliminou. Não, nem Tinha eliminou, só Bebeto, Romário, Tafarel no gol, Foi na primeira fase. Altair, você sabe? Acontece. Acidentes acontecem. Mas o Palmeiras não dá nem pro cheiro. Curioso o Olha percentual do nosso amigo lá, né, Celso? Palmeiras ganha tudo tal. Vamos ver o seu percentual. Eu obviamente, não, o senhor que apresenta o programa, mas. Meus amigos, Eu gostaria queridos muito amigos, do seu queridos percentual. Não Tô até podemos olhando pra misturar você. coisas. Não dá para misturar coisas. Uma coisa é o que se joga aqui na América do Sul. Outra coisa é o que se joga na Europa. Não dá para misturar coisas. É o Flávio Prado lutando contra um campeão de MMA. Não tem nenhuma chance do Flávio Prado, como não tem nenhuma chance do sul-americano, seja ele qual for.
Palmeiras tem zero chance. Zero chance. Contra o Chelsea, gente. E não é o Chelsea, é qualquer time. Não dá. A intensidade do futebol europeu é no mínimo, mas no esse mínimo. Palmeiras não é tudo. Não é Palmeiras, é qualquer um. O Abel, mas o estrategista. Poderia ser o Boca, o River, poderia ser. Não adianta. Ele está no futebol inferior. O nível aqui é muito inferior. O Abel, lá na Europa, o Abel na Europa vai dirigir time pequeno, é diferente, é outro mundo. A intensidade de jogo, o sistema, a maneira de jogar futebol. Mas, Flávio, essa intensidade de jogo vem há quantos anos? Sempre existiu? Não. A partir do Guardiola, 2008... Aí teve aquele acidente do Corinthians, ganhar por acaso aquele jogo do time. Foi acidente? E foi mesmo. Tanto que depois disso não teve mais nenhum gol de time sul-americano contra o time europeu. Nem gol. Não é que não ganhou, teve gol. Nada. Teve aquela goleada do Barcelona. O Paulo se calou. Não, é brincadeira. É brincadeira uma colocação dessa. Não foi acidente? Não foi acidente. Não foi acidente. Não foi acidente. O Cássio até hoje não sabe o que aconteceu com ele. E o Cássio tá lá pra quê? Aliás, mesmo o goleiro do Corinthians. Aliás, mesmo quando não goleiro sul-americano tem que frangar. Mesmo quando não tinha intensidade. Mesmo quando não tinha intensidade. Os times brasileiros todos ganharam por acaso. Vocês estão feitos ao Pelé. O Flamengo e o time do Pelé. Aliás, o Pelé não, porque o time do Pelé tem que discutir que Santos e Milan foi bem cossi, né? O São Paulo tomou vareio, ganhou duas. De jogo é durante competição. E o Inter, aquele do Gabriel. Um jogo em si não pode colocar isso. Não? Não pode colocar então, isso. Então por que um jogo por que só o time da América do Sul que tiver melhor por que o time da América do Sul aquele que tiver bem e quem estava melhor taticamente, e quem estava melhor no jogo que um amigo meu jogou. Intensidade de jogo é campeonato. Quem estava melhor? Você jogar na Premier League hoje é outra intensidade quem estava de melhor no jogo é um outro, que o time se preparou. Lógico, se você põe um Palmeiras, um time brasileiro hoje para jogar uma Premier League, fica em último. Meu amigo Paulo Sérgio, num jogo só, não pode quem estava melhor preparado num jogo só, onde o time chega 2 meses antes, o outro chega 2 dias antes e ganha. Não tem nada a ver isso. Não tem nada, não dá pra discutir. É diferente, é outro mundo. Não dá pra comparar o que se joga aqui com o que se joga lá. É outro mundo, gente. Pelo amor de Deus. Seria, sabe, milagre. São Genaro vai ter que ser canonizado. Mas aí que tá, e isso tem que ser cobrado. Mas o milagre não tem depois competência. Depois do campeonato. Isso? Como é que é? Milagre não quer dizer competência? Quando perde é porque perde, quando ganha é porque é milagre. É que é outro mundo. O que o Cássio fez foi milagre. Não foi competência do Cássio. Foi competência do jogador, foi milagre. Aquela defesa do Cássio. Eu tenho alguma coisa. Foi sorte que ganhou. Foi sorte nada, irmão. Ele é trabalho. Foi lá e trabalhou e fez acontecer. Então, trabalho, Paulinho. Ano passado o Palmeiras não trabalhou. Todos os times da América, nenhum trabalhou desde lá atrás. Não dá. São coisas desproporcionais. O Palmeiras nem chegou lá. É time de adulto contra sub-15. Não dá. Mas olha, toda aqui no jogo antes contra o Atlético. Antes de virar a página aí, antes contra o Atlético. Tem que ser vai cobrado. dar Atlético. E aí? Quem é melhor? Atlético. Vocês. Olha aí, ó. Eu acho o seguinte, tem que ser cobrada. Nossa, você fez parte também. Eu acreditei no português o tempo inteiro aqui e briguei com a dona Leila disse que faltam 2 jogos para o Palmeiras ser campeão. Verdade. Então ela tem que ser cobrada, porque o Palmeiras não vai ganhar nada e ela assumiu falando bobagem. Vamos falar do São Paulo? Vocês me irritam demais, gente. Meu Deus do céu, eu fico maluco. Palmeirense, desculpe, eu não vendo ilusão. Tá? Eles estão querendo vender ilusão, não vou vender não. O São Paulo teve um ano bom ou ruim? Vamos fazer uma análise aí, vamos dar uma olhada. O tricolor iniciou a temporada na fila. O objetivo para 2021 era manter um time competitivo para quebrar o jejum de quase 9 anos sem título. Na presidência do clube, o recém-possado Júlio Casares trouxe de volta Muricy Ramalho, que dessa vez não veio como técnico, e sim como gestor. E com o aval do presidente, ele surpreendeu na escolha do treinador. Entre alguns nomes conhecidos, ele preferiu um argentino, até então pouco experiente, Hernan Crespo. A directiva de São Paulo, por esta oportunidad, en un club tan grande, es un motivo de gran orgullo ser parte de São Paulo. Vieram Bruno Rodrigues, Éder, Orejuela, Benítez, Rigoni, William e um velho conhecido do torcedor, o experiente Miranda. Volto com fome de título, com vontade de novamente fazer o São Paulo vencedor, como sempre foi.
No início da temporada, o São Paulo disputou 2 competições simultâneas, o Paulista e a Libertadores. Na primeira fase da Liberta, o tricolor foi muito bem. Time classificado para as oitavas da Libertadores e também para disputar o título paulista. E a decisão foi contra o badalado Palmeiras de Abel Ferreira. No jogo da ida no Allianz Parque, empate em 0-0. Na partida da volta, deu São Paulo por 2-0. Fim da fila. Festa tricolor, São Paulo campeão com uma campanha irretocável. Foram 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e uma única derrota. Quando eu cheguei aqui, todos falavam do tempo de títulos e eu falei só que o time vai ser competitivo. Aí o bicho começou a pegar para Crespo. Sem poder contar na maioria dos jogos com força máxima, o rendimento da equipe caiu. Crespo levou a equipe até as quartas de final da Libertadores, mas caiu para o rival Palmeiras. Ainda mais da maneira que foi, a gente sabia da força deles no contra-ataque e simplesmente nós jogadores falhamos na hora mais importante. No jogo da ida, Crespo não contou com o Daniel Alves, que pediu dispensa para disputar a Copa América. E na volta como campeão olímpico, Daniel reclamou publicamente de salários atrasados com o tricolor. E o final dessa história foi o São Paulo dispensando o jogador. O jogador também tem razão, cara. O cara vai lá, trabalha todo dia, trabalha duro, né? Joga. Então ele tem que receber. O que não foi legal, e acho que depois ele até reconheceu, foi depois da Olimpíada que o São Paulo não fez, assim, nada, né? Como, por exemplo, o Flamengo fez com o Pedro, de não deixar ir, brigou. A gente viu o lado dele, entendeu? Tudo viu o lado dele, né? E aí ele foi para a Olimpíada, foi campeão tudo. E aí as declarações não caíram bem, né? Com a saída de Daniel Alves e a eliminação na Libertadores, a pressão em Crespo aumentou. E ela piorou com mais uma eliminação, dessa vez nas quartas de final da Copa do Brasil. As eliminações na Liberta e na Copa do Brasil desestabilizaram o time no Brasileirão. A equipe esteve sempre flertando com o rebaixamento. E o resultado foi a demissão de Crespo. No tricolor, ele comandou a equipe em 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. E deixou o São Paulo com um aproveitamento de 57,3%. Sem Crespo, aconteceu o óbvio. Rogério Ceni voltou. Então, a partir daí, eu tô aqui para tentar ajudar como fiz desde os meus 17 anos, sempre tentando ajudar o São Paulo. Nas mãos de Ceni, o time foi irregular, mas só conseguiu se livrar do rebaixamento na penúltima rodada, quando venceu o Juventude em casa. Na última partida da temporada, mais uma derrota, 2-0 para o América em Belo Horizonte. E com esse resultado, o São Paulo terminou o Brasileirão com apenas 48 pontos e fez sua pior campanha na história dos pontos corridos. Nós temos bons jogadores em determinadas posições, o que falta são outros jogadores para complementar o tipo de elenco que a gente tem, na minha modesta opinião. E a decisão de ficar ou não, logicamente, ela depende muito disso, porque eu não posso jogar uma história de 26 anos fora. Quem também ameaçou sair foi Muricy Ramalho. A revelação veio num áudio vazado. No mesmo dia do vazamento do áudio, Muricy, em entrevista, confirmou que ele e Rogério ficam para a próxima temporada. A gente tem uma esperança pela conversa que tivemos hoje, somente com o Rogério, em termos de estrutura, de jogadores, pré-temporada. Então a gente vê uma luz no fim do túnel aí. E é claro, a gente tem que continuar trabalhando como vamos continuar até a gente achar o caminho. Agora, a torcida tricolor fica na expectativa de que no próximo ano o São Paulo deixe de ser coadjuvante e volte a ser protagonista. Osmar Garrafa, o ano do São Paulo para você.
eu vou mais ou menos naquela esteira de avaliação que eu fiz com o Santos. Foi um ano onde o São Paulo saiu da fila. O senhor pode achar não importante, mas eu entendo, e conhecendo bem o São Paulo lá, se comemorou muito e deveria ter sido comemorado como foi comemorado o título paulista. O São Paulo não vencia um campeonato há quase 9 anos, e isso era cobrado, já não se fala mais, sendo paulistinha, paulista ou paulistão. O São Paulo foi campeão, e aí se perdeu no meio do caminho. A diretoria teve sérios problemas, o Casares falou logo que foi eleito aqui no Mesa Redonda, a gente sabia, a diretoria também externou os seus problemas, a gente sabia dos problemas financeiros do São Paulo, o ano não foi bom. O Crespo, em determinado momento, ele por ter apostado no Campeonato Paulista, teve problemas com o elenco, problemas de lesões. O departamento físico do Crespo deixou muito a desejar e isso pesou na saída dele. Com a chegada do Rogério, o Rogério colocou a casa em ordem, mas foi punk. O São Paulo só escapou do rebaixamento na penúltima rodada. E juntar o ano que foi regular para mim, passou de ano, pelo que se esperava, o que se tinha de espera do São Paulo por todos os problemas. Ainda tinha o Zé do Batuque, se livrou do Zé do Batuque lá, resolveu aquele problema todo. O São Paulo passa de ano com nota 5 e precisa ser feita muita coisa. E esse áudio vazado do Muricy é ponto fundamental, pode ser um divisor de águas nesse São Paulo, porque Rogério e Muricy estavam fora, ambos vão permanecer e só vão permanecer, conhecendo o Rogério e conhecendo o Muricy, é porque algo essa diretoria vai tentar fazer. Então fica essa esperança. Acho que passou de ano, mas tem muito que melhorar. Olha, minha gente, eu acho o seguinte, eu acho que o São Paulo foi uma decepção. Essa é a grande verdade, né? Falar que o São Paulo foi bem é mentira, porque não foi. Começou o ano a todo vapor, conquistou um título por causa disso que o Garrafa acabou de falar, pressão de conselheiros, há 10 anos não tinha título nenhum, né, no Morumbi, título expressivo. Teve aquele título sul-americano que o jogo nem acabou. Metade, meio título, tem metade da taça só. Foi metade da taça só. Então, quer dizer, era uma coisa vexatória já. E aí o Casares resolveu acabar com isso e acabou. Agora, a partir daí, é que a coisa começou a dar errado. Eu acho que quando o Palmeiras foi eliminado aliás, o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras da Libertadores, é que o Casares já devia ter agido, devia ter tirado o Crespo e colocado já o Rogério Ceni, que estava desempregado. O Rogério já estava no Flamengo ainda, não estava? Não, acho que não. Quando teve esse 3-0, creio que sim. Mas não foi mal, devia ter tirado, esperado um pouco e colocado o Rogério. Eu acho que o Rogério Ceni ali entraria e talvez o Rogério entrando reerguesse o São Paulo e o São Paulo tivesse feito um papel mais bonito nos outros campeonatos, né? Disputou Libertadores, perdeu, disputou Sul-Americana, perdeu, né? Disputou o Campeonato Brasileiro e quase caiu para a segunda divisão. Se não fosse o Rogério Ceni. Então, eu acho assim, na minha perspectiva, eu acredito muito no trabalho do Rogério Ceni. Acredito muito. Porque o Rogério Ceni tem que encarar o São Paulo agora, e o Muricy também, não como eles encaravam na época que o Muricy era treinador e o Rogério Ceni era goleiro. Eles têm que encarar o São Paulo como um time no fundo do poço para ser reerguido. E isso o Rogério Ceni sabe fazer muito bem. Ele já fez isso com o Fortaleza. O Rogério tem que mentalizar que hoje o São Paulo é o Fortaleza de quando ele chegou lá. Não é o São Paulo campeão, o São Paulo o soberano, né, que inventaram esse negócio de soberano. Que isso não existe mais. Isso não existe mais. O São Paulo vai ter que começar do zero, vai ter que aproveitar as equipes de base, vai ter que contratar pontualmente gente para reforçar o time e vai ter um time. O São Paulo vai ter um time. Então o São Paulo vai jogar para competir, para ganhar, para ser campeão. Pode ser que ganhe, seja bicampeão paulista? Não, eu acho que não. O São Paulo esse ano aqui tem que fazer que nem o Corinthians fez o próximo ano tem que fazer o que o Corinthians fez esse ano. Ele praticamente inutilizou, fez uma pré-temporada o ano inteiro, sabe? Foi acertando conta, foi acertando dívida, foi contratando jogador e foi levando. O São Paulo tem que fazer a mesma coisa agora em 2020 e 2022. Ele tem que deixar na mão do Rogério. O Rogério vai ter que reestruturar todo o departamento de futebol com a ajuda do Muricy. Vai ter que ter muita calma, muita cautela, recuperar coisas que se perderam aí, muito importantes,
né, que o São Paulo tenha, que era um exemplo, né, de clube em termos de bastidor, e hoje, de bastidor que eu quero dizer, é de CT, né? Que era um exemplo, todo mundo ia se tratar lá, era um negócio maravilhoso. Hoje é um negócio que não faz fá nem fum, né? Os caras vão se tratar no... Pior é que faz, viu? Tá pior que os outros agora. Tá pior que os outros. Os caras vão se tratar no Bragantino. O Paulinho ficou lá fazendo, enquanto não decidia para onde ir, antes de treinar no Corinthians, ele ficou treinando no Bragantino. Mas São Paulo tá mudando essa história, Chico. Só para fazer um parênteses lá. Então, eles chegaram já novos equipamentos. Ótimo, o Casares ótimo. está preocupado mas com isso, assim, só para o São Paulino vai ter que botar na cabeça que o time agora é de médio para baixo. De médio para baixo. E vai ter que engolir esse sapo até o São Paulo se reerguer de novo. Paulo Sérgio, a gente já viu, por exemplo, o São Paulo está mexendo, né, reestruturando, Benítez não ficou mesmo, como era de se imaginar. E aí o potencial de compra do São Paulo, como o Chico citou, é pequeno. O São Paulo vai ter que fazer coisas pontuais, negociar, cede daqui, pega de lá e tal. Como é que você analisa 2021 do São Paulo? Então, Flávio, na realidade, todos nós sabemos que não foi um ano que todo torcedor são paulino ou todo torcedor apaixonado pelo esporte gostaria de ver a equipe do São Paulo. É lógico que com o Diniz já tinha uma base. Tinha uma base boa, só que não tinha banco de reservas. Aí sai o Diniz, entra o Crespo, tinha a base, entram 7 jogadores, dentre esses, só 3, Rigoni, Miranda, Carille e Bruno Rodrigues, vamos dizer, foram esses jogadores. Éder deixou a desejar, o William deixou. Então, lógico que. Bruno Rodrigues? Foi outro contratado esse ano. Não, eu sei, mas não rolou. Então, não joga. Então, aí eu cito também Orejuela, Benítez. Teve Orejuela, teve Benítez. Então, foram 7 contratações que todos esperavam que nesse bolo aí que já estava, nesse grupo que já estava, ia acrescentar Éder, ia acrescentar muito, não acrescentou. Não acrescentou. Agora o Rogério Ceni fala de contratações. Tem um grupo também, né? Caleri também. Tem o grupo e agora precisa de contrato. Não pode errar de novo. Não pode. Não pode errar de novo. Então, por mais que você não possa contratar medalhões, os jogadores experientes, você não pode contratar qualquer um. Você tem que contratar agora pontual e certo, não pode errar. Porque a equipe do São Paulo, ela precisa de um elenco. Não precisa só de um grupo de 11 jogadores, precisa de um elenco. É lógico que isso também não tira a culpa dos dirigentes, que não arcaram com as responsabilidades de pagar os salários, de cumprir com aquilo que foi prometido. O próprio treinador, né? O Crespo, não acertou essa equipe do São Paulo. Tanto é que nós vimos a saída do Crespo, jogadores que estavam encostados, Igor Gomes, Reinaldo, começaram a produzir. Então, alguma coisa fugiu do controle nessa equipe do São Paulo. Então, deixou muito a desejar, coisas que no próximo ano tem que ser modificadas. Ô Celso, você reparou que o nosso querido Paulo, campeão do mundo e tal, ele deixou entender, passando, não sei se foi isso que eu entendi, posso ter entendido errado, que o trabalho do Fernando Diniz foi melhor que o do Crespo, você reparou? Então, eu estava aqui me segurando, porque isso faz parte. Não, eu não. Isso faz parte. Não, aqui esquece. É uma conversa minha do Celso. Aqui, só isso faz parte da minha argumentação. Da sua argumentação. Pois não. Agora vamos falar pro público. Tá vindo tão bem hoje. Você teve um deslize com o Sampaoli. Vai começar o Diniz preza agora. Não pule pro lado dele, Celso. Não seja inocente, não pule pro lado dele. Não, mas aí... Ele é perigoso. É o Diniz preza agora, vamos lá, Diniz preza. Eu concordo com o Chico quando o Chico fala que o ano do São Paulo foi decepcionante. E foi. Porque o Fernando Diniz, sem ninguém, sem nenhum reforço, só com a garotada, chegou a abrir 7 pontos de vantagem na briga pelo título, criou a ilusão do torcedor que poderia até ser campeão brasileiro. Pois é, terminou classificado para a Libertadores América. Ué, ele ganhou o campeonato? Aí vem o Júlio... Flávio vai meter o pau, hein? Porque pro Flávio vale o título. Aí vem o Júlio Casares, assume o time, já mexe ali no meio, que para mim foi um erro, mudando direção de futebol com o jogo andando. Contrata um monte de jogador, aposta tudo na conquista de um campeonato paulista, achando que o São Paulo voltar a ser campeão paulista ia resolver todos os problemas. E aí a gente vê que isso é uma ilusão. São Paulo ganha o campeonato paulista, e daí?
chorou não ganhou. Paulista. Paulista. Igual Paulista. Agora, hein? E aí depois vem um campeonato brasileiro que foi um fiasco. O São Paulo não caiu por um, sabe, fica flertando, já disse isso no Gazeta Esportiva, fica flertando com o fantasma da segundona, uma hora ela abraça casa e aí vai ser difícil voltar. Celso, só para completar, o São Paulo não caiu por 2 resultados, ganhou do Corinthians e ganhou do Palmeiras, que jogou com time reserva. Então, agora, era time para lutar para não cair? Não era. Eu esperava mais do São Paulo. A gente fez aquela... Como todo mundo. Esperava mais. Esperava o São Paulo brigar para na Libertadores. Só que tem que abrir os olhos. E aí a gente vê, dificilmente... O Rogério falou publicamente, o Muricy vazou uma conversa, mas os dois externaram a situação do São Paulo. E muito da tal conversa vazada, da sacanagem lá que fizeram com o Muricy, ele falou ao vivo aqui no Mesa. Pois em nenhum momento ele escondeu que a situação está brava, que não tem dinheiro, que a estrutura está ruim. Ali foi só um papo mais e aí amigo para amigo, mas isso não é novidade. E aí a diretoria, entenda-se, Júlio Casares, presidente, ganhou os dois na conversa. Tipo... Não, nós vamos atrás de investidor, vamos atrás de reforços. Mas acho que Muricy e Rogério não são ingênuos, não. Acho que a conversa lá foi pesada. Sim, só que eu acho que a conversa foi, mas eu quero ver... Não adianta conversar, tem que ter atitude. Não. E se não tiver atitude, eu vou te falar uma coisa. Os dois não duram até o final do campeonato. Verdade. E não duram não porque eles vão ser demitidos, não, porque eles não vão aguentar isso. Eles vão entregar o boné, claro. Não adianta, você já não é mais promessa. Por isso que eu entendo que a conversa lá foi dura. Pro Muricy ter voltado atrás daquilo tudo que vazou, né? Pro Muricy conhecer. Pro Rogério voltar atrás. Pro Rogério ter voltado atrás. Porque o Muricy, e ele tem bagagem para dizer e credibilidade para dizer, quando ele fala que ele, naquele áudio, quando ele fala que ele e o Rogério vão sair, aquilo é pura verdade. Claro que é. É pura verdade. Então, quando tem uma mudança de cenário da postura do Rogério e do Muricy, é porque algo foi dito e algo a gente imagina que mas acho que também acho que aí entra a paixão dos dois. Quando você fala flertando, né? Você acha que é o momento para se tornar uma SAF, uma SA? Não vão liberar. Acabaram de boicotar tudo que existe democrático no São Paulo. Que vai esperar o quê? Chegar para... Não, mas não vai. Não tem Eles querem esse poder garantido nas mãos. Gente, ainda agora, é eu acho que o Rogério e o Muricy deram esse voto de confiança porque eles são muito ligados emocionalmente ao clube. Então, tipo, vamos dar a nossa contribuição, vamos dar o voto de confiança. Algo vai ter que acontecer para mudar isso aqui. Olha, se não acontecer, tchau. Nós estamos falando para a torcida do São Paulo. Eles não vão ser nem mandar embora, eles vão pedir para sair. E aí a gente diz assim para o torcedor de São Paulo. Aí estou pedindo a calúnia de vocês. O que esperar do São Paulo? Em cima desse quadro. Olha, deve ter havido uma promessa, tá bom. Garrafa, o que você espera e imagina que o torcedor possa ter como expectativa do São Paulo? O torcedor quer menos vexame. Não é? Menos vexame. Principalmente do que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Porque a campanha do São Paulo em termos de Libertadores não foi uma campanha ruim. O São Paulo... Perdeu pro campeão. Não, perdeu pro campeão. Isso, então. Perdeu pro campeão. O São Paulo estava tão bem na Libertadores que em determinado momento ele priorizou o Paulista e abandonou a primeira fase de grupos da Libertadores de um time que perdia em outras temporadas pro Mirassol. Por isso que eu passei o São Paulo de ano. A campanha do São Paulo na Libertadores perdeu pro campeão, foi o que disse o Flávio. Então, Libertadores, campeão do Paulista. O São Paulo precisa o quê? Estar pelo menos na primeira página do Campeonato Paulista. Foi a pior classificação do São Paulo na história dos pontos corridos. Então, é apagar esse vexame. Porque você vai falar hoje no futebol brasileiro... O mais rápido possível. O mais rápido. Você vai falar, o São Paulo ano que vem tem que ser campeão. Não está preparado. Tá bom, mas dá para melhorar? Tem que melhorar. E eu concordo com o Celso. Mas dá? Não, eu acho que dá. Até porque esse elenco que está aí, que pagou esse mico todo no Campeonato Brasileiro, esse elenco tem bola. Mas muitos vão cair fora. Muitos vão cair fora. Nós estamos vendo aí um movimento de mercado, muitos não vão ficar. Não creio muitos, não. Para você, Chico. Flávio Prado, você disse uma coisa no decorrer da campanha do Campeonato Brasileiro sobre o São Paulo, que hoje, depois que acabou o campeonato, a gente vê que você estava certíssimo. O São Paulo fez uma campanha de rebaixado. Sim. Então, moralmente, o São Paulo caiu. Moralmente, o São Paulo caiu. Moralmente, o São Paulo está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, por isso que eu digo para você, e repito, eu acho que o trabalho do Rogério Ceni vai ser um trabalho de formiguinha, vai ser um trabalho de peso, um trabalho crucial
para que o São Paulo comece a pegar um certo ritmo de outra vez. Ou seja, Chico, você não dá ilusão para 2022, não. Não. É ano de preparação. Não. Eu estou achando que tem que jogar fora esse 2022, reestruturar o time. Eu sempre lembro do exemplo do Flamengo. Jogar fora? De novo? Tem que jogar Bandeira fora de Melo. De novo? Você acha que pior o que aconteceu em 21 vai acontecer em 22? Não, eu não disse que vai acontecer pior. Estou dizendo que tem que jogar pegar fora? e não se preocupar em ganhar título. Se preocupar em montar uma estrutura. É diferente, Paulo. Esquece, isso aí O que o Bandeira de Melo fez no Flamengo. Torcedores, cara, não montar a estrutura e esperar aconteceu com uma o equipe como Corinthians. o São Paulo. No primeiro ano do Paulo Lopes, o time quase caiu. O time não caiu e fez 41 pontos, se não me falha a memória. Foi uma não campanha caiu meio por uma obra do destino. Para você, Flávio, eu Paulo. penso que tem que ter vergonha na cara. Aquilo que aconteceu não pode acontecer de novo. Até o desrespeito com o torcedor. Imagine o São Paulo caindo por uma Série B. Quantos seriam demitidos do próprio clube? A história que tem. Então, esses jogadores... Sim, mas o Grêmio tem história também, caiu, hein, mas meu? o Cruzeiro também tem, está lá 3 anos. São Paulo. O São Paulo não caiu, mas tem que tomar vergonha na cara. Eu passei por situações assim. Eu cheguei no Bayer Leverkusen, no meu 3º ano, fizemos uma campanha horrível. No último jogo, nós estávamos lutando contra o Kaiserslautern para não cair. No ano seguinte, nós somos vice-campeões paulistas, vice-campeão alemão. E com os mesmos jogadores, 2, 3 peças diferentes. Tem condições? Tem. Precisa se reorganizar. Tanto comissão técnica, como diretoria, atletas principalmente, porque durante essa competição nós vimos muitos atletas que podiam render a 100% e estavam rendendo 10%. E nós sabemos o potencial de cada um que estão lá. Paulo, a pergunta é jornalista, agora você vai ter que explicar. Qual foi o milagre que aconteceu lá no Bayern de Munique que quase caiu para a divisão? Vergonha na cara, Chico. Bayern do Leverkusen. Vergonha na cara. Estrutura, com o mesmo elenco. Mudou o treinador e com outra mentalidade de jogo. Conscientizar o jogador, conscientizar a diretoria, pô. Eu particularmente não acredito no São Paulo bem para 2022. Primeiro pelo quadro desenhado financeiro. Segundo, teve a conversa, fica Muricy, mas pela movimentação das contratações, o São Paulo fez uma proposta indecente para ter o Wesley Moraes lá do Aston Villa, que o Palmeiras também tá, manda o jogador para cá, o Aston Villa paga salário, paga tudo e a gente bota na vitrine. Se for negociar assim, esquece, não vai dar em nada, não vai dar em absolutamente nada. Se o São Paulo não tiver um investidor para ajudar a bancar as coisas, sabe? E não souber aproveitar a oportunidade de mercado, vai ser esse mesmo fiasco que a gente vai ver um Rogério Ceni insatisfeito, um Muricy com vergonha e o São Paulo de novo vai contratar jogadores da emoção também, Celso. O grupo do São Paulo no Campeonato Paulista é o grupo P. São Paulo, Ferroviária, Novo Horizontino e o São Bernardo. Novo Horizontino também subiu para a Série B. E o São Bernardo retomou e a Ferroviária, né? Tem sido um time, uma das primeiras equipes a se profissionalizar, né? Vamos ver a estreia do São Paulo contra quem vai ser. São Paulo estreia contra o Guarani em Campinas. Beleza, já vai pegar o abacaxi. A nota do São Paulo neste ano, Garrafa? Nota do São Paulo que entra esse ano? Geral? Espero que pelo menos um 7 aí, né? Não, a nota de 21. Que passou 21? É. Não, 21 nota 5. 5. Chico? Eu dei 3 pro Santos, vou dar 3 pro São Paulo. Eu dou 4 pro São Paulo. Eu dou 6 porque ganhou o Campeonato Paulista. Só uma questão de lógica. Eu dei 5 para o Santos, que foi rebaixado no Paulista e no Brasileiro, porque passou, não foi rebaixado. Coerente. Então eu dou 6 para o São Paulo por causa da conquista do Paulista. Eu dou 3 para o São Paulo. Foi vexatório e concordo, acho que foi com o Chico falou, essa história de esquece, está na época de retomada. Você está no fundo do poço, sobe. Você está no fundo do poço, você não caiu, mas poderia ter caído. E tem que chegar e tem claramente. Que descer do salto. Aliás, o Júlio Casares deve vir ao Mesa Redonda nos primeiros programas do ano que vem e deve colocar a situação. Olha, gente, não dá. Vamos devagar, vamos recomeçar o time e aí voltar a ser grandão, a ser o que? Porque nesse momento se continuar posando na história do... Como chama lá aquele? Soberano. Soberano? Aí samba. Como sempre acontece, o melhor a gente reserva para o final.
o nosso ano. O ano da recuperação. De pau, né? Corinthians em 2021. Vamos lá. Sabe aquela sensação de estar numa montanha russa? Foi exatamente assim que o torcedor do Corinthians se sentiu durante a temporada 2021. Sob nova direção e com sérios problemas financeiros, o alvinegro do Parque São Jorge ligou o sinal de alerta logo de cara. Na Copa Sul-Americana, ainda na primeira fase e com 2 rodadas de antecedência, a equipe já não tinha mais chance de classificação. Lamentável a gente chegar numa situação dessa. Porém, com tudo aquilo que foi e que aconteceu ao longo do ano, a gente tem que levantar a cabeça, porque nós temos uma semifinal de Campeonato Paulista domingo. O Mancini até tinha esperança, mas a situação só piorou na sequência. Dentro de casa, o Corinthians caiu na semifinal do Paulistão, justamente pro Palmeiras. Aí já sabe, né? Futebol, muitas vezes, nos obriga a fazer mudanças e entendemos que nesse momento o Corinthians precisa seguir e mudar sua comissão técnica. O Corinthians não inspirava confiança e com o Brasileirão batendo na porta, o clima era de apreensão. Do jeito que tá com essa tiriça... Não, é ruim. É pra brigar na Série B. É pra brigar na Série B. Para virar essa página e começar tudo do zero, a diretoria corintiana foi atrás de Renato Gaúcho e Diego Aguirre. Mas acabou fechando mesmo com Silvinho, cria do terrão, mas ainda novato na função de técnico. Foram 3 minutos de uma boa conversa. Apesar do entusiasmo do inquieto treinador, a primeira impressão não foi nada boa. Com 10 dias de trabalho, Silvinho já sofreu um baque de outra eliminação precoce, dessa vez na terceira fase da Copa do Brasil para o Atlético Goianiense. O clube está em fase de construção, o clube necessita se organizar, está o fazendo. É um trabalho que ele não vai mudar em uma semana, é um trabalho que necessita o seu tempo, necessita a sua construção e nós estamos fazendo isso. Devagarzinho, pouco a pouco, as coisas foram melhorando. Primeiro, Duílio fez a limpa no elenco. Entre rescisões, dispensas e empréstimos, 22 jogadores deixaram o Corinthians. Em campo, o time conseguiu sair do meio da tabela, virou o primeiro turno em 6º lugar e quando ninguém imaginava, o Corinthians foi ao mercado e contratou 4 grandes reforços. As chegadas de Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e William mudaram completamente a perspectiva no timão. Lógico que o planejamento que a gente colocou e montou já antes da eleição e que a gente vem implantando é que a gente tem um time, vocês já me ouviram falar isso no início da gestão, que o título do Corinthians esse ano seria pagar contas. Mas a gente já conseguiu reduzir a folha, conseguiu melhorar o fluxo de caixa, conseguiu trazer novas receitas e agora conseguiu trazer também grandes jogadores de muita qualidade, que é o caso do Renato Augusto e do Giuliano. E tentar brigar por uma vaga da Libertadores. E para alcançar esse objetivo, mais uma vez a Fiel teve papel fundamental. A partir do momento que a Neoquímica Arena teve sua capacidade máxima liberada ao público, o Corinthians teve média de quase 40 mil torcedores por jogo. E com a torcida de volta, o Timão foi avassalador. Conseguiu 7 vitórias e 1 empate, um aproveitamento de mais de 90%. Mas lembra que eu falei da montanha-russa? Pois é. Se em Itaquera o Corinthians embalou, como visitante... Evita! O time de Silvinho não conseguiu vencer nenhum joguinho fora de casa no segundo turno. Isso só tinha acontecido uma vez em 2018, ano que o clube lutou para não cair. Mas depois que acabou o campeonato, o técnico corintiano não quis nem saber. O importante não é tirar do contexto um primeiro turno, um segundo, mas é o total. O total nos permitiu levar uma vaga direta à Libertadores e nós conseguimos, todos juntos, trabalhando, colocar o Corinthians na última rodada do Brasileiro em 5º lugar e uma vaga direta para a Libertadores. Isso aí é um ótimo trabalho, um grande trabalho. Será que foi tão bom assim? Vamos dar uma olhadinha nos números gerais. Com o Silvinho no comando, o Corinthians conseguiu 15 vitórias, 13 empates e sofreu 12 derrotas. O aproveitamento ficou abaixo dos 50%. Na temporada toda foram 62 jogos, 27 vitórias, 19 empates e 16 derrotas.
aproveitamento um pouquinho acima dos 50%. Jô, mesmo criticado, terminou 2021 como artilheiro e líder em assistências do elenco. E apesar de tanta oscilação e de forte pressão externa, a diretoria do Corinthians já avisou: não vai ter mudança no comando para 2022. Estamos informando a todos a permanência do treinador Silvinho para a próxima temporada de 2022. Continuará conosco. Agora é esperar para ver. Fora de campo, o clube está colocando a casa em dia com cortes de despesas, balanços financeiros no azul e muito investimento em marketing. No gramado, a verdade é que o tal quarteto mágico ainda não engrenou. Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e William estiveram juntos em campo em apenas 5 partidas e por 285 minutos. Isso dá um pouquinho mais de 3 jogos inteiros. Pro ano que vem, o papo é outro. Nada de trocar pneu com o carro andando. Todo mundo vai ter férias e pré-temporada, ou seja, o sarrafo da exigência vai estar lá em cima. Cobrança, estamos acostumados, cobrança é cobrança, faz parte do todo o trabalho. Então, que bom que o Silvinho já está acostumado, porque em 2022, depois de temporadas difíceis, enfim, o Corinthians espera voltar a ser protagonista no Brasil e, quem sabe, na América. Bom, Chico Lang, o Corinthians, a expectativa. Primeiro a análise desse ano, depois a gente vai falar da expectativa. Olha, eu vou fazer uma análise mais honesta possível para não ser injusto com o Silvinho. Eu tenho criticado bastante o Silvinho. O Silvinho já começou bem. Chegou para substituir o Wagner Mancini. Chegou com o mesmo time limitado que o Wagner Mancini tinha. O que ele fez? Ele pegou, foi aproveitando os jogadores, foi vendo quem servia e quem não servia. Quem não servia, ele mandou embora e arrumou lá uma garotada boa e acabou revelando. O João Vitor aproveitou, que já vinha jogando na lateral direita com o Wagner Mancini, aproveitou o Raul Gustavo, que era um bom jogador, estava jogando no 3-5-2 ao lado do João Vitor e do Gil, né? Ele aproveitou o que tinha de melhor. E aí ele foi bem. O Silvinho foi bem no começo. Super bem. Tanto é verdade que no primeiro turno, muita gente não fez esse cálculo, mas esse cálculo existe. 28 pontos ele fez no primeiro turno. Foram 28 pontos. Todo mundo fez esse cálculo. Calma, meu filho. 28 pontos. O problema todo foi quando começaram a chegar os reforços. Primeiro a chegar foi o Giuliano. Não teve problema nenhum, porque ele tirou a molecada e colocou o Giuliano. O Giuliano acabou cobrindo uma posição que era carente para o Corinthians. E o Corinthians continuou ganhando jogo fora e empatando ou perdendo dentro da arena. Aí o que aconteceu? A coisa começou a complicar quando chegou o Renato Augusto, fora de forma, é verdade, e o Roger Guedes voando. O Roger Guedes chegou voando. Primeiro jogo ele fez um golaço. Pegou o Palmeiras, meteu 2 no Palmeiras. E o Renato Augusto ainda pegando o ritmo e tal. Mas pegou o ritmo. E aí veio o William. O William jogou alguns jogos, que nem disse aí o Salazar, 5 jogos só, os 4 jogaram, e aí ele se machucou, teve que ficar afastado, tá? Então não vamos contar com o William. Bom, quando foi para adaptar esses 3 jogadores, o Giuliano, o Renato Augusto e o Roger Guedes, o Silvinho se atrapalhou, ele se enrolou. Ele não sabia quem colocar ali. Tanto é verdade que ele chegou ao cúmulo de colocar o seu Renato Augusto durante 3 jogos como falso centroavante. Aí você vai falar, mas ele jogou assim na China. Bom, a China, meu filho, até eu jogo. Até eu jogo na China, até o Celso joga na China. Que é centroavante aí, eu vi ele fazer gol já. O Paulo Sérgio, se for para a China agora, ele ganha título. Então, quer dizer, que lá tem segunda divisão também, né? Tem, ué. Então, quer dizer, o que ele não soube fazer foi adaptar. Tanto é verdade que o Corinthians, com os reforços, fez 29 pontos. Só ganhou jogos dentro de casa. Foram 8 jogos dentro de casa, 7 vitórias e 1 empate. Então, o Silvinho, ele falhou ali, quando precisou encaixar os reforços. Essa é uma análise honesta e justa com os fatos. Não posso negar os fatos. Eu, na minha opinião,
não colocaria o Silvinho como técnico do Corinthians para essa temporada de 2022. Eu colocaria um treinador mais experiente, um treinador mais cascudo, que o Silvinho vai ter problema para montar esse time. Ele não conseguiu fazer isso em 6 meses, eu duvido que ele consiga fazer em 20 dias. Que a pré-temporada no Brasil é ridícula, né? É ridícula. Pode ser que ele acerte o time durante o Campeonato Paulista, pode ser. Mas o que o Corinthians, depois, talvez você pergunte isso, então eu vou deixar para responder mais tarde, almeja nesse 2022. Bom, a gente for perguntar na sequência. Paulo, para você, 2021. Eu já quero dar os parabéns para Muito você obrigado, pelas Paulo. suas colocações. Muito obrigado, Paulo. Eu sou honesto. Não, é sempre bom nós ouvirmos o que o Chico falou, porque foi um ano assim meio que muito conturbado aqui, né? Teve mano a mano, tudo, e ficava... Mas eu critiquei o Silvinho a partir do segundo turno e diante. Quando chegaram os repórteres. A crítica ela é pertinente. Agora eu vou só colocar alguns pontos, concordo com tudo que você mencionou, esse início depois da saída do Mancini, mas quando o Silvinho ele se depara numa situação que ele precisa fortalecer esses jogadores mais velhos, e foi uma das nossas conversas no Mesa Redonda, quando ele coloca o Renato Augusto um pouco mais à frente, quando ele coloca o Juliano um pouco mais à frente, é porque ele vê um desgaste nesses jogadores. Ou seja, você ficar correndo atrás da molecada no meio-campo é muito difícil. É muito difícil. E ainda mais fora de forma. Roger Guedes chegou muito bem, mas depois caiu. Caiu de produção. Nós sabemos que é um jogador que pode render muito mais do que esse final dele. Agora, quando o Silvinho vê a situação que o Renato está mais encorpado, que ele tem mais fôlego, ele joga o Renato para trás novamente, coloca o Jô, que o Jô também está fora de forma, e o Jô já começa a crescer na competição. Aí você tem também o William, que é baita jogador, que dispensa comentários. Agora, eu acho que ele não vai ter problemas com esses jogadores na próxima temporada, até porque os jogadores já declararam que ele é peça importante, que ele é um jogador inteligente. Então isso é muito bom e eu creio que o Corinthians tem tudo para começar uma brilhante temporada. Garrafa. Então, o ano do Corinthians, o Corinthians sempre está, a régua é alta para o Corinthians. A cobrança é sempre grande, independentemente do elenco que possa estar lá. E o Silvinho chegou, pegou o carro com o campeonato em andamento, né? Teve que trocar a roda com o carro andando. E a avaliação, eu tô com a avaliação que ele fez lá na última entrevista. Eu não vou ficar fora de casa, o desempenho foi ruim. Eu vou no todo. No todo, o Silvinho leva esse Corinthians à vaga direta da Libertadores. Que o Flávio Prado aqui só faltou ajoelhar para dizer que é o melhor torneio do planeta. Para defender o português. Não é? Da América do Sul. Tá? Planeta é outro mundo, a Europa é outra coisa. Eu achei que em determinado momento o senhor ia falar que o Abel era melhor que o Guardiola, mas foi uma impressão minha. Mas vamos voltar pro Corinthians. Aí não dá, né? Aí não, né? Você sabe que eu tenho uma foto do Guardiola na minha cabeceira e beijos toda noite. Como é que você fala? Imagina que você não faz sua camisa do português se você não conta pra gente, então. Não dá pra comparar. O português é um amor local, o Guardiola é um amor platônico. Ele fica cheirando, né? O cheirinho dele. Vamos dormir. Não tem criança que dorme com a fraldinha? Ele pega a camisa do Abel e dorme. E dorme. E o Guardiola, e sonho com o Guardiola. Vamos botar aqui pro Silvinho. Então o Silvinho leva o Corinthians a uma vaga direta na Libertadores. E tinha gente aí se matando, se estapeando por uma vaga na pré-Libertadores. O Silvinho leva o Corinthians à vaga direta da Libertadores. Teve problemas o Silvinho na condição do trabalho? Claro que teve. São normais. É um técnico início de carreira? Sim. Mas é um técnico que me dá sinais de que é um técnico promissor. De que é um técnico que já faz... Para mim dá, de que fez, tanto é verdade que ele entregou um bom resultado. Ele entrega a vaga direta à Libertadores e o senhor, até duvido que nos seus melhores sonhos, o senhor acreditava que o Corinthians fosse a vaga direta na Libertadores. Não, mas eu acredito no Renato Augusto, acredito no Roger Guedes, acreditei no jogo. Mas você quer que o Silvinho faça, o quê? Omelete sem ovos, como o Celso fala? O Juliano chegou a fazer gols. Calma, Chico, você começou tão bem, calma. Então, com esses reforços que chegaram, eu vejo um ano que pode ser promissor ao Corinthians. Agora... não esquece do Paulinho, por favor. Eu vou chegar no Paulinho. Só vou dizer o seguinte, e o Silvinho sabe melhor do que ninguém, porque ele nasceu dentro do Corinthians. A cobrança é forte. O Corinthians tem que iniciar o ano bombando, velho.
Se fizer um Campeonato Paulista Ganhar o Campeonato meia-boca, Paulista. Igual São Paulo. O Campeonato Paulista vale para isso mesmo. Igual isso São aí. Paulo, né? Um ano assim. E vai valer Paulista pro Rogério. O Paulista vai valer pro Rogério, pro Carilli, pro Rogério, pro Carilli, pro Silvinho. Então vai ferrar 3, menos pro português. Se é que algum grande vai ganhar. Português está fora. Se é que algum grande vai ganhar. Português está fora. Então, o Paulista é muito importante para o Corinthians. Se perde o Paulista, o Silvinho sabe que dificilmente ele permanece. Isso aí é natural. É natural. Certo ou errado, mas é natural. E sobre o Paulinho que o Chico falou, Paulinho, não se discute Paulinho, história, talento, jogador que sabe. Eu só fico um pouco preocupado com essa média de idade desses reforços do Corinthians, que está em 33 anos e meio. Também. E isso tem que tomar muito cuidado para uma temporada longa. E eu acho que tem que mexer nessa parte defensiva. É isso. Trazer jogadores mais novos para reforçar o elenco. Porque não pode achar que vem o Paulinho e vai cobrar o Silvinho, acabou. não. Só Precisa reforçar o elenco. Eu vou passar para o Celso mostrar a chave do Corinthians aqui. Grana, tudo bem, né? Tá. Vamos trazer, vamos comprar, tem que trazer jovem, tem que trazer esses grana tá tranquilo. Isso passa pelo investidor que o Corinthians, uma parceria que o Corinthians está fazendo. Me parece que o Corinthians está trabalhando direitinho. Os jogadores que o Corinthians contratou na temporada foram contratações de oportunidade. É bom destacar que Renato Augusto queria vir para o Corinthians e estava livre. Isso é mérito, isso é mérito. Sim, o Corinthians aproveitou a oportunidade. Eu acho que contratar o William foi um negócio espetacular, que eu não acreditava. Exato, o William queria vir para o Corinthians. Quer dizer, então o Corinthians soube aproveitar as oportunidades no mercado, os jogadores que estavam identificados e que queriam, e deu tudo certo. O Juliano quis ir para o Corinthians. Exato. Agora, em relação ao Silvinho, eu acho que existe o que... Acho até uma crueldade que acontece com o Silvinho. Eu, particularmente, acho. Acho que ele tem um preconceito do novo, tem um preconceito dele ainda não ter uma experiência. E aí eu quero só lembrar que o Oswaldo Oliveira foi campeão no Corinthians, também tem sido técnico antes. O Eduardo Coimbra foi campeão no Corinthians na Copa do Brasil sem ter sido técnico antes. Carilli foi campeão no Corinthians. Eduardo Amorim, você está falando. Eduardo Amorim. Eduardo Amorim. O Carilli foi campeão no Corinthians sem ter sido técnico antes. E o Silvinho pode ser, é um cara que conhece futebol, não, mas sabe. Só para um pouquinho. Mas só tem uma diferença, né? Qual? É aquela velha história. Carilli, Eduardo Amorim, Oswaldo Oliveira. Falei Coimbra, né? Eles vieram de baixo para cima. E o Silvinho está vendo de onde? O Silvinho veio de cima para baixo. Foi uma imposição da diretoria. Ele foi imposto pela diretoria. E está sendo imposto pela diretoria. Está sendo imposto de cima para baixo. Chico, eu só quero lembrar que o Corinthians tentou o Renato Gaúcho, tomou um não, escancarado. Tentou o Aguirre, que preferiu o Internacional. Como terminaram os dois, o Aguirre e o Renato? Pois é, Aguirre demitido, o Renato demitido. Mas só que o cálculo não é esse. Como não? O cálculo é você perguntar o que faria o Silvinho no Internacional, no lugar do Aguirre, e o Silvinho no Flamengo, no lugar do Renato Gaúcho. Então vamos inverter. É o contrário. O que faria o Renato no Corinthians? E que faria Aguirre meu filho, com o Renato Augusto. Segunda divisão, com esses quatro aí que chegaram. Ele conseguiu destruir o time do Flamengo. É isso aí. Ele destruiu o time do Flamengo. Não, você não pode falar Renato Augusto. Ele destruiu o Flamengo. Não pode falar em Renato Augusto, você não pode falar em Juliano, porque quando o Silvinho foi, não tinha perspectiva de nada. E o time estava lá, não tinha perspectiva de nada. Tanto é que o Renato não foi por causa disso. E o Silvinho, sem nada... Mas se ele soubesse que vinha o 4 soubesse. No meio do ano, ele teria vindo. Ferrado o Corinthians. Isso eu sei, porque são dados que a gente acaba fornecendo até para reportar, fazer uma... O Silvinho, sem os reforços, ele tinha um aproveitamento fora de casa igual ao do Tite, aliás, superior ao do Tite em 2015. Que era um timaço. Vamos ver aqui o grupo do Corinthians, do Campeonato Paulista. O Corinthians pega Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. E a estreia do Corinthians é Grupo A, a estreia contra a Ferroviária em casa. Ok? Eu acho assim, Flávio, numa boa falando, vamos pegar o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras focou essa temporada na Libertadores da América e dane-se o resto. O Corinthians tem que fazer uma coisa parecida, porque o Corinthians tem um time que já acima de 30 anos, é verdade isso aí que o Paulo falou, que o Garrafa falou também, e a gente sabe disso. Então é um time que em 7 jogos, 8 jogos, pode render muito, mas não é um time que vai render em 38 jogos do mesmo jeito que em 7 jogos. Então o Corinthians vai ter que fazer opções. Se a diretoria do Corinthians for inteligente, vai ter que fazer opções. Então opta por um campeonato, vamos supor o brasileiro, né? E a Libertadores. Vamos supor. Tô só supondo.
Né? Não tô... Ou se não, faz que nem o Atlético Paranaense fez. Optou pela Copa do Brasil, né? E optou também pela Sul-Americana. Pela Sul-Americana. Então, sabe, fazer uma opção assim. Porque o time também não é lá essas não coisas. Tem tanto elenco, né? Não tem Fica tanto muito elenco. desnivelado. Exatamente. Né? Então você tem que ser inteligente e escolher um torneio em que o Corinthians possa dar conta do recado. É isso. A nota do Corinthians nesse ano, o Garrafa? Nesse ano, 6,5. Só um parênteses rápido, né? Roberto Andrade, diretor do Corinthians, na coletiva sobre o assunto que é polêmico, Silvinho, disse que a culpa do que está acontecendo com o Silvinho é da imprensa. Falou que toda a imprensa tem esculhambado o Silvinho. Eu tô fora disso. O que é mentira. Eu tô fora disso. Né? O que é mentira. Então o Roberto Andrade não está vendo aqui, porque generalizar é muito, muito complicado. Ele não tem assistido o nosso Mesa Redonda. Aqui tem o Chico com uma opinião, eu, o Paulo e o Celso com outra. Então, o Roberto Andrade, quando chega numa entrevista coletiva como homem forte do Corinthians, não pode generalizar. Só peço isso. E a nota do Corinthians, 6,5, você falou, Chico? Eu dou a nota que o Silvinho, ele mesmo deu para ele. Que nota? 4,7. Paulo. Que fez durante esse ano aqui, 8. Quanto você deu pro Palmeiras? Palmeiras, 9. Tá. Atlético, 10. Tá bom. Eu dei 9 pro Palmeiras também. Tá bom, tá bom. Vocês olham como eu só fiz uma pergunta, queria lembrar. Você, Celso. O quê? Corinthians? Celso, o quê? Do 6,5. 6,5. Você deu 7 pro Palmeiras, não foi? Foi. 6,5. O que ele tá pensando, Galo? O que ele tá pensando? O que ele tá pensando? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, tudo bem, tá bom. O campeão, o bicampeão da América do ano, nota 7. E o Corinthians, que mais porcamente se segurou. Esse da América que o senhor acha que tem 0% eu posso, de repente, não entreguei as provas, eu posso dar 7,5 pro Palmeiras. Pronto. A ideia do Abel, você achou que foi boa ou ruim esse ano? Funcionou ou não? O que ele fez com o Paulista, eu acho completamente equivocado. Eu acho que funcionou. O final da história foi foi bom ou Você ruim? está sendo resultadista, seu Flávio Prado. Resultadista. O Flávio tá daquele jeito hoje, né? Ele tá daquele jeito hoje. Flávio Prado, eu só vou dizer uma coisa sobre o Abel. Eu lembro muito bem que em 1985, 83, o Kasparov e o Karpov disputaram eram dois russos, né? Sim. O título de ferro ainda, né? Não tinha caído ainda o muro de Berlim. E os dois fizeram uma disputa, porque eles já tinham vencido o computador, né? Fizeram o computador, né? Ganharam o computador. Então vamos ver quem é o melhor do mundo. Para você ver o nível intelectual do pessoal lá da Rússia, você vê o nível intelectual, um cara assistindo o jogo dos dois teve infarto. Pra você ver. E o que teve o Abel era só é o gancho para Libertadores. O gancho para Libertadores é o seguinte, é que o Abel, ele fez o cálculo certo. Ele calculou certo, ele usou a cabeça. Banana comendo macaco. Quando o Palmeiras fez um gol, quando o Palmeiras fez um gol, o Palmeiras levou um gol, o que ele fez? Futebol é resultado. Assim, perde do Flamengo. Jogou xadrez, usou a cabeça. Estamos encerrando o Mesa Redonda, o último Mesa Redonda deste ano. A gente volta no dia 9, dia 2 tem Mesa Redonda, mas vai ser o replay do troféu Mesa Redonda que você viu na semana passada. Dia 9 já estaremos outra vez ao vivo. Feliz ano para vocês. Muito obrigado pelo prestígio nesse 2021, que foi ótimo. De todos, de vocês em casa, dos nossos patrocinadores, da nossa direção, foi uma coisa muito bacana para todos nós. Um super abraço para todos e vão com calma, mas comemorem esse novo ano que está chegando, que será um ano bem legal. Sem pandemia, né, Flávio? Se Deus quiser. Celso, Paulo, Chico, Garrafa, um abraço para vocês. Valeu, gente. Até o ano que vem. Tchau.